Cada dia mais tá mais difícil ter paciência com o ser humano. Cada vez mais eu me sinto dividindo o mundo com um bando de capivara. E tá cada vez pior, porque agora tem um monte de grupinho. E todo mundo quer defender o próprio grupinho. Eu tô falando de todo tipo de grupo, tá bom? Grupinho de sexualidade, de gênero, de esquerda, de direita, de red pill, de feminista, de religião. Se você tem um time de futebol favorito, é de você que eu tô falando. Mas eu entrei no grupo dos meus amigos, eles estavam brigando, se xingando, se ameaçando. Sabe qual que era a discussão? Se é biscoito ou bolacha. Eu só não sabe mais discutir na esportiva. Tudo por causa desses grupinhos. E assim, eu só tenho 20 anos, mas eu lembro de quando eu tinha 5 anos, quando eu era apenas uma criança no meio do Rio Grande do Sul, morando numa casinha de madeira com minha mãe e meu irmão, e só tinha 2 grupos pra eu escolher. Os únicos grupos que existiam eram Grêmio e Inter. Ponto. Simples. Fácil. Mas acreditem, não era uma democracia, ok? Que minha mãe e meu irmão eram do Grêmio. Então assim, eu tinha que escolher bem. Eu tinha que saber escolher o meu grupo. Eu tinha que saber se eu escolhia ser do Grêmio ou se eu escolhia passar a noite na rua. E naquela época, esses grupos já eram um problema. Tinha torcida organizada, onde um time queria matar o outro. Isso sempre termina desse jeito, não importa qual seja o grupo. Quantas guerras já não tiveram por religião? Quantas guerras já não tiveram por política? Adivinha, são coisas que na vida real mesmo não importa. Nunca vi uma guerra por causa de comida. Nunca vi. Nunca vi um fã número 1 falar, então, eu gosto muito do McDonald's. Eu prefiro Burger King. Pá! Isso nunca aconteceu. A gente só tem guerra por coisa que não importa. Oh meu Deus, quem que será que vai ser o presidente desse ano? Velho, branco, rico, que roubou dinheiro e era de direita? Ou olha só o velho branco rico que também roubou dinheiro, mas era de esquerda. Oh meu Deus, isso é tão diferente, é muito importante isso. Eu tenho que brigar com a minha mãe por causa disso. Tenho que mostrar pra ela que o meu grupinho tá certo. Caso você seja um pouco mais velho e ache que isso vai mudar, minha geração vai consertar as coisas, porque a gente chegou, o futuro chegou e agora as coisas vão mudar. A gente não vai, tá bom? Não vai acontecer. Desculpa ter que vir falar a verdade desse jeito. Mas assim, esses dias eu tava vendo um deputado que tava fumando vape. Assim, acabou. Eu vou explicar o porquê que acabou, tá bom? Hoje em dia, se eu faço uma piada, eu vou ser xingado, vou ser escorraçado, eu posso parar na cadeia por anos e anos. Suzane von Richthofen matou o próprio pai, matou a própria mãe. Semana passada ela voltou pra faculdade, acredita? De boa, tranquila, não teve um problema. Os únicos comentários que fizeram sobre isso era, nossa, será que vão fazer um livro da história dela? Sim, sério? Essa é a sua preocupação? A mina acabou com o próprio pai e com a própria mãe por causa de dinheiro. E a sua preocupação é se isso vai virar livro pra você ler no seu tempo livre. É sério mesmo, não tem mais nenhuma opção no Kindle. Essa é a minha geração, esse é o jeito que tá a nossa cabeça. E não acabou ainda, porque na minha geração sempre tem mais. Ela voltou pra faculdade e uma colega dela viu isso, obviamente ficou meio assustada e tirou uma foto e postou a foto. E daí sim, as pessoas ficaram revoltadas. As pessoas falaram, que absurdo isso, como pode? Como pode você tirar foto dela sem consentimento? Sério? É sério que essa é a sua preocupação? Mas ela pagou pelo crime dela. Daí, se fosse você lá, você tá de boa na aula da sua faculdade e do nada entra o João de Deus pela porta. Você ia querer tirar foto disso, mas aí você ia pegar o celular e apontar pra ele e falar, não, eu tenho que pedir o consentimento dele. Dane-se o consentimento dele. O João de Deus, ele nunca pediu consentimento pra nada. O que tá acontecendo? As pessoas estão brigando por nada. É os Red Pill falando, não, mas a vida da mulher atual é muito fácil. Ela já nasce mulher, é só ela mostrar o corpo que ela ganha atenção e com essa atenção ela ganha dinheiro, ganha poder, ganha fama. Mas ainda assim todos vão defender ela como se ela fosse uma bonequinha de porcelana indefesa. Tudo isso porque ela é só uma mulher. Ela também me deu um fora, mas não que isso importe. Ao mesmo tempo, do outro lado da clínica psiquiátrica, tá as feministas. A vida do homem atual é muito fácil. Ele já nasce em homem, coloca ele no futebol, no basquete, em algum esporte. Então ele ganha dinheiro, ganha fama, ganha poder. Mas ainda assim, age como se fosse só um garotinho idiota, só um garotinho bobo. E a sociedade defende ele. Por quê? Porque ele é homem. Esses homens não estão nem aí pra dar atenção pras mulheres. Tudo bem que tem futebol feminino e eu também não dou atenção, né? Mas nada a ver. Tio, chega, quietos. Para de brigar. Você aí, você é mais forte, pega o carro e vai comprar 10 kg de carne. Você aí, você tem a mão mais rápida, então prepara o tempero que a carne já tá chegando. Deu, acabou. Enquanto os dois estão brigando, eles podiam estar fazendo alguma coisa decente. Alguma coisa que realmente importa. Tipo, comida. Ninguém briga durante um jantar. As pessoas brigam depois. É você que vai pagar a conta. Mas por quê? Porque você é homem. E daí, o que tem a ver? Posso saber? Achei que eu tivesse nascido com um pinto, não com uma árvore de dinheiro no meio das minhas pernas. Mas ok, né? E aí você vê nesse momento que as pessoas, elas estão presas nos grupinhos delas. Vira uma discussão sobre papel de homem, papel de mulher. É um bando de papel de trouxa. Essa discussão poderia ser muito mais tranquila se simplesmente fosse a mina falando, então, eu queria que você pagasse, eu não me importo com o seu dinheiro, não é isso, mas eu queria que você pagasse porque assim ia me mostrar que você se importa comigo e tá tentando ser gentil por minha causa. Aí o cara vai lá e fala, então, eu entendo, eu quero fazer isso de fato, mas é que eu realmente tô quase sem dinheiro. Eu vim aqui hoje mesmo sem dinheiro porque eu queria passar um tempo legal com você, porque você parece uma pessoa da hora, mas é que se eu gastar tudo hoje, não vai ter uma próxima vez, vai demorar pra gente se encontrar. Então, que tal a gente divide, que daí a gente pode sair uma próxima vez esse mesmo mês? Mas não, né? Não
dá pra ser assim. Não é isso que acontece. Porque quando as pessoas têm liberdade, elas criam grupinhos. E quando elas criam grupinhos, esses grupinhos têm liberdade, eles também têm a liberdade de serem uns idiotas. Assim, a sociedade evoluía muito mais quando começava mais discussão dessas. E a própria sociedade se metia e falava: Chiu, quieto, você pra guerra, você pra louça, ponto. E era triste, porque não tinha liberdade. Você não podia escolher o que você queria fazer. E hoje, de fato, as pessoas têm liberdade. Mas adivinha, elas não aproveitam, não usam a liberdade. Sabe por quê? Porque tá todo mundo brigando no story. De novo, brigando por nada. Quer ver um exemplo? Você aí, mulher, deve ter uns 20 anos, feminista e tal. Eu quero que você imagine a sua bisavó, sua tataravó, que viveu nos anos 40, que também era feminista, tá bom? Imagina do nada ela aparecendo hoje em dia, mas inteira, tá? Não só os ossos, que daí é um pouco perturbador. Você tá lá com seu cabelo rosa, o iPhone com o Twitter aberto na mão, tudo certo. Do nada sua avó chega e pergunta: o que é isso aí? Não, isso daqui é meu celular, né? O que isso faz? Você pode ver as coisas do mundo inteiro, né? Você pode ver o que você quiser, aprender o que você quiser também. Você é mulher e pode estudar, ué? Por que não é poder? Não, aqui, sei lá, né? Já que eu aprendi a ler, meu pai me bateu, mas vai saber, as coisas mudaram. O que é aquilo dali passando na TV? Aquilo dali é mulherada na praia, ué. Por quê? Mas com essas roupas ali, nossa, gente, que coisa vulgar, né? A mulher tá mostrando a canela. Minha mãe foi apedrejada por muito menos. Tudo bem, então, né? Quer dizer, a gente pode ir na praia depois se você quiser, tudo bem? Comprar um sorvete, talvez. Como assim comprar um sorvete? Você tem dinheiro? Ué, tem o trabalho? Ah, nossa, mas é trabalho? Trabalho é trabalho... É trabalho mesmo, carteira assinada, direito trabalhista e tal. Nossa, então a gente venceu, né? A gente tem os mesmos direitos, virou até CLT. Não sei se isso é uma coisa boa, né? Mas vai saber. Não, vó, não, a gente não ganhou nada. Inclusive eu sou feminista igual você. Sério? Tá bom então, né? Então a gente ir na praia lá, tomar um sorvete, daí você me fala sobre isso. Não, vó, eu não posso agora. Sério? Qual é? Vamos lá, só um pouquinho, eu quero ver esses biquíni aí, pô. Vamos conversar um pouco. Vamos aproveitar. Eu não posso, vó. Eu tô lutando pelo movimento, eu tô lutando contra um homem macho escroto hétero. Sério? Você tá lutando por mensagem? É? Tá bom então, né? Vai saber. Minha época a gente tomava pedrada. Mas isso é sério, tá bom? Ele disse que ele não sente atração por mulheres gordas. Daí? Por que você tá lutando com isso? Vamos pra praia logo. Daí que a gente é mulher. Ele não pode falar que não gosta de mulheres acima do peso. Claro que pode. Se eu vou ter uma barriga gigantesca de cerveja, eu reclamava toda semana. Deixa o garoto reclamar também. Deixa ele. Ele só não quer se sentir colocando o pinto num puff. Deixa ele em paz. Vamos logo. É isso que tá acontecendo hoje em dia. Eu não tô falando que não tem problema no mundo. Tem problema no mundo, mas você não tá nem aí pro problema. Você quer ganhar discussão. Aí ele não fica com mulheres gordas. Você é gorda? Não. Deu. Acabou. Vai tomar um sorvete. Caso você seja gorda, você quer ficar com ele? Eu não. Cara. Então, deu. Acabou. Chega. Engole esses churros e fica quieto. Eu lembro de Red Pill choramingando por causa do filme da Barbie. Como pode um filme desses existir e as pessoas ainda acham que é bom? Estão acabando com os homens de verdade. Pega o tataravô desse cara que lutou na Segunda Guerra Mundial e traz pra hoje em dia. Coloca esse velho pra assistir Barbie. Mas vovô, você não pode ver esse filme. Esse filme não é pra homens de verdade. Ele vai falar: shh, Pietro, fica quieto, por favor. Acabei de perder uma perna numa granada. Deixa eu rir em paz. Todos esses grupinhos fazem isso muito bem. Eles se escondem atrás do sofrimento, da tristeza, pra fazer você sentir pena deles. É como se um bandido entrasse na sua casa de madrugada, apontasse uma arma pra você e você usasse um bebê como escudo, mano. Eu falei muito de Red Pill durante os últimos anos. Sabe quantas histórias tristes desses caras eu já ouvi? Você não sabe, Aloxia, você não sabe, garoto, como que o mundo funciona. Eu já fui casado, eu tive um filho. Então, a minha esposa me traiu e depois, em 2011, ela pediu divórcio. Disse que eu era tóxico, disse que eu era agressivo. Então, ela levou metade de tudo que eu tinha e tirou ainda o direito de ver o meu filho. Agora eu não tenho nada. E daí? Eu faço o quê? Eu não sou o juiz. Por que você tá tentando fazer eu sentir pena de você? Não tem nada a ver comigo. Se tivesse alguma coisa a ver comigo, eu talvez não teria pedido divórcio, eu tirar o direito de você ver seus filhos, mas adivinha? Eles se divorciaram em 2011. Eu tinha 8 ou 9 anos. Eu tava se divorciando, eu tava recém perdendo a virgindade. Enfim, eu sei, tá? Eu só tô brincando, tá bom? 9 anos, pô, nada a ver. Meu tio Jefferson não faria isso. Eu tava velho demais pra ele. Continuando aqui, assim, é sempre um assunto triste pra tentar pegar você. Eu lembro que uma vez eu fui na igreja e vi um pastor falando: nós precisamos de ajuda de vocês. Sim, vocês. Vocês não sabem como é o mundo lá fora. Vocês não sabem como vive um morador de rua, abaixo da chuva, da dor, do sofrimento. Vocês sabem como vivem uma criança de rua, abaixo da fome, do frio, solidão. Vocês sabem como os bebês de rua vivem? Não, eu não sei. Você também não sabe. Você entra e sai daqui dirigindo um Jeep Renegade blindado. O vidro da janela do seu carro tem 6 centímetros de largura pra você ficar o mais longe possível disso. Para de se esconder atrás disso, não tem nada a ver. E quando isso não dá certo, aí eles partem pra parte violenta, pro ataque, pro xingamento, apontar o dedo na cara. Eu lembro de uma vez que eu vi um protesto feminista. A mina tava tudo pintada, tudo riscado no corpo, tudo certo. E daí foi um repórter entrevistar as minas. Uma mina perguntava pro repórter: por quê, hein? Por que vocês se importam tanto com o nosso peito? Por que nosso peito incomoda tanto vocês? Por que vocês olham tanto pra eles? O repórter ficou fingindo que não sabia o porquê. Eu em casa, bravo, falando: pelo mesmo motivo que você escreveu liberdade
no meio deles, porque chama atenção. Assim, eu acho que eu tenho que explicar tudo isso, tá bom? Não tô dizendo que essas coisas são certas ou são erradas. Eu só tô aqui falando que acontece. E você usa isso como desculpa pra você se juntar com um grupinho, em vez de querer resolver isso, ficar se estressando à toa, fingindo que tá se importando com os outros, mas no fundo, o que você fez hoje foi nada. Se você quer se estressar com seus amigos, joga Uno, vai jogar Gartic, não sei. Você tá lá desenhando uma xícara e tal, seus amigos falando prato, copo, vasilha, frigideira. Você fala, irmão, não é possível, para de ser burro. Aí pelo menos você vai se estressar, mas vai estar fazendo alguma coisa e se divertindo. Mas não faz sentido você brigar com pessoas idênticas a você só porque elas são de outro grupinho. Você não precisa ser religioso pra ajudar alguém pobre, você não precisa ser de esquerda pra concordar que sim, tem pessoas sofrendo por nada hoje em dia que tem que ajudar essas pessoas. Você não precisa ser de direita pra defender liberdade de expressão. Você tem o direito de falar, irmão, você é um idiota, faz isso direito. Você precisa de tudo isso. Então não faz sentido você se dividir em grupinho. Você só precisa de um grupinho quando você tá triste, carente e não percebeu isso ainda. Enfim, é isso. Bom, odeio grupinhos. Do nada, um cara na minha DM me mandou, Aloxan, você segue o estoicismo? Falei, amigo, eu nem vou pra igreja. Ele falou, não, Aloxan, eu tô perguntando se você é estoico. Falei, amigo, eu sou gaúcho. Depois desse diálogo, ele me mandou um vídeo explicando o que era o estoicismo. Eu não cheguei perto de assistir. Porque assim, era um vídeo de 22 minutos e durante o vídeo inteiro, ficava aparecendo estátuas de filósofos gregos no fundo. E eu não entendo por que os caras nunca usavam roupa. Eles sempre tão pelados. Eu não entendo. Os caras inventaram a matemática. Agora, cueca é muito difícil. Assim, me incomodou as estátuas dos caras tá sem roupa, porque eu tô há mais de um mês sem ir pra academia. E os caras tudo trincado. E eu nem sei como. 2000 anos atrás, tudo que sei é que nada sei. É, mas sabia tomar bomba, né? Me senti mal. Os caras 2000 anos atrás, eles levantavam tijolo e era o gigante. E em 2024, com 40 academias na minha cidade, eu tava no meu sofá comendo Doritos. Então eu procurei outros vídeos e eu comecei a ficar com um pouco de preconceito. Era um monte de vídeo de seja estoico, seja frio. Falei, seja frio, né? Todo mundo é estoico, até bater o cotovelo na mesa. Mas eu vi vários vídeos. Seja estoico, seja calmo, seja frio, não se importe com os outros, não se importe com ninguém. Amigo, eu sou arrogante, egoísta e narcisista. Não é como se fosse uma coisa muito difícil pra mim. Se isso é ser estoico, eu nasci estoico e olha que nem shape eu tinha. Eu nasci no formato de uma bola de basquete. Até então, eu achei que era isso. Achei que era um monte de adolescente fingindo que era o Thomas Shelby, usando Platão como argumento. Umas coisas tipo, não, tudo que importa para um homem é sua virtude. Falei, cala a boca, você acabou de inventar essa palavra. Acabou de ver essa palavra num livro e agora tá repetindo pra parecer que é inteligente. Comecei a me estressar demais. Eu vi um monte de vídeo, um monte de frase pronta, um monte de grego sem camisa, um monte de mamelo de fora. Assim, por alguns minutos eu achei que estoicismo era um fetiche. Assim, eu não tô brincando quando eu digo que a maior parte dos estoicos que tem por aí só repetem frase pronta de Instagram motivacional. O que acontece não importa, o que importa é como você reage. Hashtag paz interior. Depois de um tempo eu fui ver tudo isso de novo com um pouco mais de calma. E aí eu entendi que não se importar com nada é no sentido de você não poder controlar tudo. É verdade, eu não controlo tudo. Minha primeira namorada me traiu, entendeu? Eu não tenho como controlar tudo. É porque se eu tivesse, ela já teria sido atropelada. Mas se você não tem como controlar tudo, você também não precisa ficar se preocupando com tudo. O que é muito fácil de falar quando você não tem ansiedade. Não é você que toma ansiolítico todo dia, né, amigo? E eles dizem que por causa disso não é bom você ficar se preocupando, se estressando com esse tipo de coisa. Eles falam, a gente sofre muito mais pelos problemas que a gente imagina ter do que com os reais problemas que a gente tem. Outra frase do Instagram, caso não tenha percebido. Mas imagina que você tá num relacionamento. Você não pode controlar se outra pessoa vai te trair ou não, mas você pode controlar como você vai reagir se algo acontecer. Então, em vez de passar os dias ansiosos, meu Deus, onde ela tá? Será que ela vai me trair? Com quem será que ela tá? Aquele amigo gay dela é hétero demais pro meu gosto. Você só vive a sua vida. Caso aconteça alguma coisa, você só termina, segue sua vida e encontra outra pessoa. O que é muito fácil de falar quando você é inteligente, bonito, trincado, tem cabelo e é literalmente uma estátua grega. É como se alguma pessoa fosse te trair. E mesmo que alguma mina quisesse, a gente tá falando de 2000 anos atrás. Quando uma mina traía alguém, eles cortavam o braço dela. Não é questão dela ter amor por você, é questão dela ter um pouco de amor próprio mesmo. Ok, eu continuo nesse casamento. Posso ficar com os dois braços? Posso ficar batendo palma normal ou não? Mas então o estoicismo não é sobre não se importar com ninguém. É sobre você viver sua vida.
vida, procurar seu objetivo, fazer as coisas que você quer de forma mais certa possível, ajudar alguém caso você precise, fazer o bem, cuidar da natureza e principalmente não se render aos vícios, aos prazeres momentâneos, que é muito fácil falar quando o cara vive há 2000 anos atrás, entendeu? 2000 anos atrás não tinha vape, não tinha OnlyFans, aí é fácil. Mas uma coisa que muitos desses caras não falam é que é impossível você ser 100% estoico sempre. Por exemplo, o vício é uma coisa ruim, que por causa dele você faz coisas que não são tão boas pro seu objetivo, só pra te dar um prazer momentâneo. E todo mundo faz isso. Quantas vezes você pensou, ok, tá certo, chega de corpo mole, vou trabalhar. Você olhou no relógio e pensou, ah, mas em 15 minutos eu consigo bater uma, né? Assim você se afasta do que você quer de verdade, porque em vez de você perseguir o seu objetivo de vida, você vai fazer alguma coisa qualquer que te dá prazer momentâneo. Mas não é só vício que causa isso, são coisas básicas, tipo medo, raiva, fome. Esse tipo de coisa mexe com você também, esse tipo de coisa não deixa você pensar direito, o que justifica muita coisa, pode ver. Quantos obesos com 150 quilos você já não viu falando, não, isso daqui é meu biotipo, eu nasci assim. Não nasceu, tá bom? Então, como eu sei que você não nasceu desse jeito, porque nenhum ser humano é capaz de parir um gol bolinha. Se você tá me falando que você nasceu assim, você tá me falando, se eu olhar agora na sua conta do banco, não vou ver que nos últimos 30 dias você foi no McDonald's 50 vezes. Ah, foi sem querer. Sem querer? O que aconteceu? Você se perdeu, entrou no drive-thru pra pedir informação, falou, não, já que eu tô aqui, né, me vê um Big Mac. Mas, de certa forma, segundo o estoicismo, meio que isso faz sentido. Porque quando você tá com vontade, tá com vício, tá com raiva, tá com medo, com algum vício, isso meio que não faz você pensar direito. E, obviamente, isso é uma coisa que você tem que aceitar, que você é desse jeito. Sim, eu sou assim, sim, eu faço isso. Em vez de ficar fingindo que você não é assim. Não, eu não tô gorda. A Marilyn Monroe também usava G. Amigo, a Marilyn Monroe usava G, só que ela pesava 60 quilos, não 130. Uma diferença, assim, de uma geladeira Electrolux. Então, sim, você tem que se aceitar. Sim, eu faço isso. Sim, eu sou desse jeito. Mas aceitar não significa que você não tenha que mudar. Por exemplo, eu aceito que eu estou ficando gordinho, mas também não significa que eu vou comprar um pacotão de Doritos e almoçar isso todo dia. Então, os estoicos, eles meio que definem as coisas da vida em três coisas. Coisas boas que vão te ajudar a alcançar o seu objetivo, coisas que vão ter sua virtude, você ajudar alguém quando alguém precisa, você focar no seu sonho, você cuidar da natureza, você ser uma pessoa boa. Lembrando que ser uma pessoa boa não significa ser uma pessoa burra. Mais uma frase do Instagram aí, viu? Também tem as coisas ruins que fazem você perder a razão, faz você não fazer o que você deveria estar fazendo. É o vício, é o medo, é a raiva, o OnlyFans. Uma coisa boa. E também tem as coisas indiferentes, tipo ser bonito, ser rico. Se você é rico, é mais fácil você alcançar o seu objetivo? É mais fácil você ajudar os outros? Provavelmente. Mas se você não nasceu rico, não é uma desculpa pra você não fazer isso também. Assim, eu sei que é um pouco difícil, às vezes é complicado. Imagina, de novo, você tá num relacionamento, a sua namorada tá lá brigando por algum motivo, você não botou a toalha no lugar certo de novo. Daí ela começa a gritar, a brigar. Por que você vai sentir raiva, você vai ficar bravo, você vai brigar, vai aumentar o seu estresse, vai aumentar o estresse dela, sendo que você pode só mudar a sua reação e pensar, é verdade, não botei no lugar certo, vou lá botar. E acabou a discussão. É simples assim? Claro que não. E tem coisas no estoicismo que hoje em dia não ia funcionar tão bem. Imagina você casado, amor, você esqueceu nossa data de casamento. E você, né, todo bonitinho, fala, não, meu bem, você tem que entender que eu tô fazendo parte do estoicismo agora. Acabei de ler um livro do Sêneca, onde ele fala que, assim, as coisas não têm tanta importância. Por exemplo, a data, muitas vezes, é só uma data, isso não importa. O que importa é o amor que a gente sente, não a data em específico, entendeu? Parabéns, meu amigo. Hoje, você e Sêneca vão dormir no sofá. Mas eu também descobri que no estoicismo é muito importante você ser grato. Claro, tem muitas coisas que você quer que você não tem. Mas, às vezes é importante você agradecer pelo que você tem. No meu caso, câncer e fimose, só coisa boa. Mas eu aprendi isso quando eu descobri que Marco Aurélio seguiu o estoicismo. Marco Aurélio, pra quem não lembra, era um imperador romano, que é muito interessante, né? O cara passava o dia invadindo cidade, decidindo quem vive e quem morre, mas de noite ele praticava gratidão. Oh, que vida boa. Sim, o Marco Aurélio era grato mesmo. Ele amava a família dele, por exemplo. Também, como que não vai amar? Teve 15 filhos e se casou com a própria prima. Esse ama a própria família mesmo. Eu meio que me conectei com o estoicismo no início, porque meio que parte de uma visão um pouco niilista. Nada importa, não se importe com ninguém, vai todo mundo morrer, faz as coisas que você quer fazer. Só que eu sou tipo niilista, só que levaram um pouco a sério demais as coisas. Ah, você tá com câncer? Aceita isso. Seja feliz, bota um sorriso na cara, uai. Mas, como eu disse, é muito difícil você ser estoico hoje em dia. Voltando, por exemplo, do relacionamento, vai ter um dia onde ela simplesmente vai brigar por nada. Você esqueceu de botar o lixo na rua, por exemplo. Ela vai começar, quer saber a verdade?
O lixo sempre foi você. Você nunca faz alguma coisa que eu mando. Eu te peço uma coisa e você nunca faz. Sua mãe devia ter te abortado. Eu devia ter ficado com seu melhor amigo. Você aceita, ok, tudo bem. Ela tá de TPM. É só isso, é só isso. Acontece, eu não tenho como mudar isso, ela não tem como mudar isso. Tudo bem. Não tem por que brigar, não tem por que sentir, não tem por que ficar com raiva. Só vou fazer meu trabalho. O que ela vai fazer também? Ela tem 1,60 m. Não tem nem estrutura óssea pra tanta raiva assim. Ela não vai fazer nada. Mas é claro que pode ter um dia que ela vai ficar nervosa. Ela vai pegar uma faca e vai vir pra cima de você, porque você deu bom dia pra atendente do supermercado. Mas tudo bem, é o jeitinho dela, né, gente? Eu tenho que aceitar, vai ver, pegou a faca pra cozinhar, vai saber. Assim, só pra explicar, tá, de novo aqui, que aceitar não é você ser burro. Significa que você tem que ser passivo. Ah, meu Deus, ela pegou a faca, ela tá vindo pra cima de mim. Acho que ela vai colocar em mim e girar. É, mas eu tenho que aceitar, né? Como se eu pudesse fazer alguma coisa. Você levantar a camisa aqui pra não sujar de sangue. Não, você tira a faca dela, você sai, você corre, você foge. Que no estoicismo, aceitar não é só aceitar. Você vai ter que ver as coisas como elas são. A raiva é um impulso. Só isso. Não tem motivo, não tem porquê. Só um impulso que te faz fazer coisas que você não devia. Segundo passo, você aceita isso. Tem certas coisas que vão te deixar com raiva que você não tem controle disso acontecer, mas você pode controlar a sua raiva. E terceiro, depois de você aprender a aceitar tudo isso, você aprende a lidar com isso. E aprende a reagir a essas coisas que acontecem na sua vida. Eu nunca imaginei que a estátua de um cara que fazia crossfit há 2.000 anos atrás ia me ensinar tanto. Você vê muitos vídeos interessantes por aí, se é que me entende. Porque assim, você pode gostar ou não gostar, mas não dá pra negar que é uma categoria de vídeo interessante. Nunca vi outra categoria de filme onde uma mina consegue sentar numa garrafa de Coca-Cola. A Marvel nunca fez um filme desses. Exatamente por ser interessante que a gente vai falar sobre isso hoje. Porque isso foi introduzido muito cedo na minha vida, né? Sabia o que era um gloob-gloob antes de saber como usar a privada sem cair dentro dela. Isso faz muitas pessoas ficarem viciadas. Não sei se era meu problema, tá bom? Não é só porque eu ejaculei 15 vezes num dia e fiquei com a bola doendo que eu tenho algum problema, ok? Vocês também vêem problema com tudo, pelo amor de Deus. Eu lembro muito bem da primeira vez que eu vi um vídeo interessante, né? A primeira vez é inesquecível. Como é que eu esqueço de uma loira em cima de um careca? Ninguém fala disso, mas ninguém ajudou tanto no sex appeal dos carecas quanto os vídeos adultos, ok? Não, mas é que o careca, ele tem uma peça grande, né? Não, às vezes ele é só careca mesmo, acredita? Às vezes o pai dele é careca e ele é careca também, acontece. A peça é grande. Não, é só calvície mesmo. Esse negócio de, ai, quem tem a peça maior é branco, é preto, é careca, é tudo criação do vídeo adulto, ok? Porque se você for procurar pela maior peça do mundo, você acha esse cara aqui. Olha essa carinha de nerd. Parece um cara que facilmente sofreria bullying na escola. Tanto que o lugar com média de maiores peças do mundo fica no Equador. Assim, é o lugar mais aleatório do mundo, entendeu? Parece que quem Deus não sabia onde colocar, ele jogava lá. Porque normalmente, é loiro, do olho azul, branquinho, vai pra Alemanha. Esse daqui é preto, vai pra Angola. Esse é burro, vai pros Estados Unidos. Esse daqui é bandido, vai pro Brasil com certeza. Agora, no Equador, Deus só tava confuso. Por que esse índio é loiro e toca cavaquinho? Joga no Equador, entendeu? Esse negócio de quem tem a peça maior é só burrice. Mas a primeira vez que eu vi um vídeo interessante foi um Play 2 do meu irmão. Eu tinha 5 anos, meu irmão tinha um Play 2. Pensei, nossa, eu quero jogar um joguinho. Ele não tava em casa e eu achei que era só ligar o videogame que o jogo já tava lá dentro. Queria jogar meu joguinho de luta de boa. Liguei o videogame, tava esperando começar um Mortal Kombat. Do nada, uma loira siliconada. E eu pensando, vai ver uma personagem nova, né? Vai ver, não desbloqueei essa ainda. O golpe especial dela é a Super Spam. Mas eu lembro de ficar vendo a ceninha dessa mina com o careca e ficar pensando, não, deve ser uma ceninha do jogo, né? Até porque os dois estavam no chão, né? Os dois estavam fazendo um barulho ali de cansaço. Pensei, nossa, que golpe diferente, né? Mas tudo bem. A mãe ouviu, entrou lá, desligou a TV e me tirou pra fora do quarto. Sempre querendo estragar minha diversão também, né? Assim, eu era muito novo nessa época e pobre, então não tinha internet, não tinha nada disso. Então eu passei muitos anos só com os flash dessa memória. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia um moleque normal de 10 anos já viu mais mina aberta que um ginecologista. Inclusive, falando sobre idade, olha como o mundo tá acabando, tá bom? Eu entrei numa dessas páginas, num desses sites aí de Video Hub, ver as estatísticas, né, os insights. Eu descobri que os caras têm estatística do que os caras veem baseado nas idades dele, baseado nas gerações. Sim, eu fui atrás. Sim, eu comecei a estudar os punhetos. Quer dizer que eu tava num zoológico. Mas os caras de 55 anos pra cima, é um negócio mais normal, entendeu? Aí uma mãozinha aqui, uma mina descabelando palhaço, lambendo o circo todo, se é que me entende. Eu vou dar um jeito desse vídeo ser monetizado, tá bom? Inclusive, eu descobri que uma das coisas mais procuradas por esses caras é smoking. Não entendi direito, será que é mina vestindo smoking, né? Porque tem a roupa smoking, que é tipo um terno, sei lá. Não tinha nada a ver. Era vídeo da mina fumando. Eu não sei. O cara gosta de derby, né? Não dá pra entender. Certeza que isso é mommy issues, tá bom? Ainda esses caras, com certeza, apagava cigarro nele.
menores. Já os caras de 35 a 55 anos já procuram um negócio mais de swing, em grupo, em casais. Tudo bem, nessa idade o pessoal tá casado, o pessoal tá todo pensando, eu pegaria a mulher do Márcio, será que ele pegaria a minha também? Os caras de 25 a 35 aí procuram um negócio a 3, várias pessoas, todo mundo ao mesmo tempo. Tudo bem, é uma geração que gosta de calor humano. Ainda dava pra resolver, ainda não é um problema tão grave assim. Agora, o pessoal de 18 a 25 anos, a minha geração, talvez a sua geração, o top 3 mais procurados dessas idades, de 18 a 25, é realidade virtual, cosplay e desenho. O cara chegou no ponto que não quer nem ver pessoa mais fazendo alguma coisa. O cara quer ver o Naruto sendo corno, é inacreditável. Como que explica uma geração dessa? Explica pra mim, por favor. Um dos personagens mais procurados nesse tipo de site é o Sonic. O Sonic. Porque as outras gerações são tipo, eu gosto de uma loira, gosto de uma morena, gosto de uma ruiva. Os caras de 20 anos hoje é tipo, eu gosto de um ouriço azul que vira bolinha. Como que esses moleque não vão virar Red Pill? Fala pra mim, por favor. Porque assim, eu depois voltei a ver vídeos interessantes com 9, 10 anos. Daí meu amigo começou a mostrar pra mim. E daí foi incrível também, né? Porque a mina tava numa posição assim, como é que eu posso dizer, sem ser tão esdrúxulo aqui, né? Sem ser tão vulgar aqui. Ela tava arregaçada. E eu lembro muito bem que eu olhei pro meu amigo e perguntei, o que que é aquilo dali? E apontei pra parte íntima dela. E daí ele falou, não, ali é onde a gente coloca. Porque até então eu achava que mulher só tinha um buraco. Eu achava que mulher não fazia xixi. Eu falei, eu achei que a gente colocava aqui nesse lugar. Ele falou, não, isso daí é outra coisa. É uma coisa chamada ânus. Não, ele não falou desse jeito, tá bom? Ele tinha 12 anos, ele não era um professor de biologia, mas você entendeu. Eu lembro que eu fiquei muito confuso, não entendia direito, mas daí eu fui procurar mais pra tentar entender. Eu fui procurar mais pessoas, seres humanos. Agora imagina um moleque que não vê nem um ser humano, que vê a galinha pintadinha. Claro que esse cara vai tomar um fora, não vai achar o clitóris, vai virar Red Pill. Sei, eu não sei o que fazer. Por que, Deus? Por que me colocastes nessa situação? Por que você tirou os dinossauros pra colocar a gente aqui? Que plano foi esse, amigo? Pensa numa escolha ruim que você fez, hein? Não querendo ofender. Quando eu descobri todas essas estatísticas, eu liguei pra uma amiga minha pra falar sobre tudo isso. Também pra jogar um jogo que eu jogo há muito tempo, porque eu aprendi a me divertir nesses tipos de site, mas de um jeito um pouco diferente, ok? Eu paro um segundo, penso na primeira palavra que aparece na minha cabeça e daí eu procuro. A palavra aparece na minha cabeça, eu pesquiso e ganho um trauma novo. Tava com a minha amiga e disse, fala uma palavra. Ela disse garrafa. Eu pensei de boa, não vai aparecer nada. Eu juro pra você, tinha uma mina colocando e tirando uma Coca-Cola de 2 litros de dentro dela como se fosse um dedo mindinho. A Coca-Cola tá perdendo patrocínio no Coito Hub, entendeu? Coca-Cola, o refrigerante que te preenche. E como? Quando que essa mina descobriu que tinha um talento desses? Quando foi que ela pensou, ok, a Coca-Cola tá deixando meus dentes meio amarelados, eu preciso tomar de outro jeito. Quando que isso aconteceu? Esse tipo de gente me assusta, entendeu? Porque um adulto que faz isso na frente de uma câmera pra milhões de pessoas, essa pessoa vai fazer quando era criança sozinha em casa. Tipo de gente que, sei lá, pegava gatinho e machucava. Uma linha muito tênue entre um psicopata e uma estrela porno. Daí nessa ligação foi a minha vez, né, de jogar essa roleta russa aí. Roleta russa de trauma. E por algum motivo, a palavra que apareceu na minha cabeça foi agulha. E caso você não saiba, eu tenho trauma de agulha. Tenho fobia de agulha. O carocinho que apareceu no meu pescoço uns anos atrás, que o médico falou que podia ser câncer. Não sei se é câncer ou não. Sabe por que eu não sei? Porque eu não fui fazer o exame. Porque tinha que botar uma agulha no meu braço. Falei, não, obrigado, tô de boa. Sim, eu preferi ficar com câncer do que colocar uma agulha no meu braço. Esse é o tamanho do meu trauma. Por algum motivo, meu cérebro pensou, vai ser a agulha que nós vai procurar hoje, né? Meu cérebro tá contra mim, enfim. Mas o que você acha que apareceu quando eu pesquisei por agulha? Pessoas colocando piercing, pessoas tirando sangue, pessoas fazendo crochê. Afinal, tem agulhas de crochê também? Não, claro que não. Tá sendo muito otimista, hein, amigo? A mina pegou o clitóris dela, a lentilhazinha, assim, o grãozinho, sabe? Travessou uma agulha e deixou lá. E depois começou a dar tapa. Como que uma pessoa dessas vai ter um relacionamento normal? Pergunta pra ela, amor, do que você gosta, hein? Ela pega um kit de enfermagem. O cara que tava atravessando a cabeça do piu-piu com uma agulha de um lado pro outro. Por quê? Por que você tá fazendo isso? A vida não é dolorosa o suficiente. É isso que você tá me falando. Tem que parar de fazer isso aqui. Eu lembro de quando eu tinha 15 anos e do nada eu fui jogar isso e eu pensei, vou procurar por alienígena. Aí, meu amigo, eu descobri que esse pessoal curte muito bem 10. Pensa no tipo de fã leal, hein? Pensa nisso. E eu descobri que as pessoas estão ficando cada vez mais viciadas porque o top 3 jogos mais procurados nesse tipo de site é Fortnite, Overwatch e Minecraft. Minecraft. Por quê? Quando eu jogava, o meu desafio era matar o Ender Dragon, não fazer ele gosto. Como que a pessoa descobriu que tem esse gosto? Fala pra mim, por favor. Quando que ela começou a se sentir atraída por quadrados? Ela era pequena, tava jogando aquele jogo que você pega o círculo e coloca no buraco em forma de círculo, pega o triângulo, bota no triângulo, pega o quadrado, bota na boca. Eu não
não sei. Sempre deu sinais. Não dá pra entender. Acho que isso era tudo que eu tinha pra hoje, né? Espero que tenha gostado. Me ajude clicando no gostei e vê esse vídeo que tá na tela aí. Você vai adorar, tá bom, amigo? Vídeo meu falando sobre descabelar o palhaço. Então, até a próxima e tchau! E deixe sua mão longe desse piu-piu aí, entendeu? Mais um dia na minha vida e mais um dia que eu tenho que entrar no meu Instagram e ver gordo mentindo. Eu não tenho problema com quem é gordo, tá bom? Eu tenho problema com quem mente. Assim, se colocar até a Scarla do lado do cara, até a Scarla parece uma anêmica. E o cara tá lá falando, não, meus exames tão ótimos. Meu colesterol tá em dia, se pá, melhor que o seu. Melhor que o meu quê, irmão? Você tá suando óleo de cozinha. Tá falando que isso é normal. Eu acho que tem níveis de gordo, ok? Tem o gordo frigobar. Tem o cara que tem 1,80 e pesa 90, 100 quilos. Ok, tudo bem. Não vai te matar, entendeu? Você vai ver, você vai chegar ali 50... É isso também não vai tão longe assim, tá? Aí tem o gordo frigobar e tem o gordo betoneira. Só ela tem 1,60 e pesa 170 quilos. Como? Como que você chegou nisso? Estão te dando Big Mac na veia? E como que você ainda tem a pachorra de achar que você é a vítima aqui? Você não é a vítima, tá bom? 170 quilos. Eu já tive que passar fome. De ter dia que não tem nada pra comer. Então nesse cenário aqui, você é o milionário que tá simplesmente reclamando, nossa, tô me chamando de rico. Como se eu fosse uma criancinha passando fome jogada na rua sem ter onde dormir, e você parasse de Ferrari na minha frente e começasse a reclamar, nossa, minha vida é tão difícil, queria eu ter uma vida dessa. Tá reclamando de barriga cheia, amigo, literalmente. Eu não venho aqui me falar, nossa, como que você pode fazer piada com um gordo? Amigo, eu já fiz piada com Jesus, já fiz piada com um cara que a princípio andou sobre as águas. Eu vou fazer piada com um cara que come batata frita com maionese. Inclusive, falando sobre Jesus, tá bom? Um argumento que gordo adora usar. Inclusive, falando sobre Jesus, um argumento que gordo adora dar. Isso aqui é porque eu como muito carboidrato, né? Mentira. Amigo, Jesus multiplicava o pão e não era obeso. Se o problema fosse o pão, Jesus era pra estar do tamanho de Buda. Então assim, menos, tá bom? Menos. Eu já fiz piada com Jesus. Já falei do cara que andou sobre as águas. Não vou falar do gordo que não consegue nem andar numa esteira. Assim, eu sinto muito, tá bom? Mas eu acho, de verdade, que se você pesa mais do que 140 quilos, não é saudável em nenhum sentido. Já vi bodybuilder que tem 140 quilos de músculo. Os caras também não têm uma vida normal. Os caras estão sempre ofegantes, parece correr uma maratona, respirando igual um pug. A vida é sofrida. Por que você faz isso consigo mesmo? Isso que o peso do cara é de músculo. Imagina se fosse bacon, cheddar e mortadela. Eu tive que ver recentemente uma mina falando, nossa, por que 120 quilos de músculo é considerado disciplina? 120 quilos de gordura não. Por que será, hein? Não consigo imaginar. Que determinação que você teve, entendeu? Você teve a disciplina de ir no McDonald's todo dia? Nossa, que coisa difícil, hein? Sim, eu tô falando isso porque além de passar muito tempo agora vendo muitos gordos falando, não, esse daí é meu biotipo. Não é o seu biotipo. Uma coisa, você tá propenso a acumular mais caloria. Outra coisa, você parece uma almôndega no palito. Assim, não faz sentido, naturalmente falando. Não faz sentido o seu corpo ficar de um jeito que ele não consegue nem se sustentar mais. Mas o outro motivo é que ficou aparecendo vários vídeos de pessoas que quase sofreram uma tragédia porque eram gordas. Um cara tava indo levar o filho pro carro e nesse caminho tava ali o bebê num carrinho de bebê. Só que era uma descidinha, não era uma lomba, mas era uma descidinha. Gordo, deixou escapar o carrinho do bebê. Se fosse um combo do BK, não deixava escapar não, né, gordo? E foi, o carrinho do bebê foi em direção a um cruzamento cheio de carro. Sabe o que o pai fez? Nada. Ele caiu no chão e durante os 15 segundos que o bebê tava em caminho pra morte, ele não conseguiu se levantar. Tentava, escorregava, a calça caía. Se você não devia ter filho, se você não consegue nem comprar uma calça que cubra o seu cofrinho. Isso é inacreditável, porque pra tudo que você vai fazer, tudo que você pode fazer, a primeira coisa que você vai usar é o seu corpo. Então como que você se permite não usar ele? Não que eu seja o Usain Bolt, entendeu? Nada a ver também. Eu sei, eu sou parecido com o Usain Bolt. Sou o Usain Bolt com vitiligo. Mas eu consigo pelo menos correr até a esquina se eu precisar salvar uma criança. E no final foi isso que aconteceu. O bebê ficou bem porque um cara que não parecia um Burger King conseguiu correr atrás do carrinho e salvar o nenê. Assim, imagina você acabar deixando seu filho morrer e daí vão ver a câmera de segurança pra ver o que aconteceu. Tudo que você conseguiu fazer pra salvar o seu filho, a única coisa que você, pai, fez foi mostrar o seu... Assim, eu não tô falando que você não pode ser gordo. Tô falando pra você parar de mentir. Tem um amigo que ele tem 1,55 de altura. Imagina se ele ficasse mentindo. Não, eu tenho quase 1,80. Não tem. Fica na ponta do pé pra lavar louça. Eu não tô falando pra esse meu amigo pra ele crescer, aumentar de tamanho. Eu tô falando pra ele parar de mentir. Bota um saltinho debaixo do tênis e fica feliz. Mas assim, eu sei que mesmo assim, se aceitar é difícil. Eu sei. Eu percebi esses dias que apareceu um vídeo pra mim. Era uma mina e um cara. E o cara era assim, não querendo ofender. Grande, tá bom? Grande. Isso não é preconceito, ok? Porque
preconceito você achar que uma pessoa é uma coisa sem você conhecer ela. Então, nesse caso, eu não acho, tá bom? Eu tenho certeza. O cara era enorme. Pra conseguir filmar com o telefone de pé, ele tem que estar do outro lado da casa. O cara ficar na sala, tem que botar o celular no quarto pra conseguir gravar de corpo inteiro. Só que era um cara e uma mina falando sobre o sofá novo dele. Só isso. Falando do sofá, brincando no sofá, se deitando no sofá. Tranquilo, bonitinho. Então eu vi isso, achei fofo, pensei, por favor, vou ver os comentários. Que não tenha ninguém falando do gordo. O gordo só tá seguindo a vida dele. Mas não, o povo não consegue, né? Um monte de gente xingando o cara, fazendo um comentário maldoso sobre o cara. Fiquei triste, de verdade, fiquei mal. Fiquei, poxa, gente, pô, deixa a mina colocar o puff em cima do sofá se ela quiser. Assim, o sofá é dela, entendeu? Deixa ela colocar Brastemp 3 portas no sofá. Mas daí eu fui vendo outros vídeos, daí eu vi um vídeo de um cara falando, nossa, só me vem como gordo. Amigo, é complicado, né? Porque também não vamos fingir, a aparência não importa. Eu vejo uma mina gostosa, ela vem falar comigo, eu sei que ela é gostosa, ela sabe que ela é gostosa, meu tu sabe que ela é gostosa. Meio que assim, não dá pra fingir, sabe? Mas eu entendo, o errado seria ela vir falar comigo como uma gostosa e eu achar que por ela ser bonita, ela não é nada mais do que isso. Não é inteligente, não é legal. Que aí sim é errado. Mas não é como se todo mundo não passasse por isso também. Eu sei, eu já fui gordinho. Eu já fui gordinho e baixinho. Parecia uma garrafinha de corote. Só que antes de ser gordo, eu era muito pobre. Muito pobre. Eu não aceitava o troco em bala porque eu tinha que pegar a moedinha pra comprar almoço. E olha que as moedas eram 10 centavos. Mas mesmo eu sendo pobre, eu já tinha carinha de playboy e usava umas camisetinhas polo, que meu irmão não usava mais. Então assim, você acha que alguém me via como pobre? Eu era o mais rico dos pobres. Eu ia andar com meus amiguinhos, eles de camisa de futebol e eu de suéter. E ficava parecendo que eu era o dono dos pobres, entendeu? Assim, meus amigos eram de uma rua que era meio quebrada e tal. E daí chegava eu, parecia um idoso aposentado de 7 anos, com uma camisa polo que obviamente era falsificada. Meus amigos, ah lá, chegou o playboy, lá, chegou o playboy, chegou o playboy. E eu tinha que ouvir isso, o moleque que tinha casa própria, lancheira do Ben 10 e pai e mãe presentes. Pra mim isso era uma ofensa. Enfim, eu não sei porque eu tô falando disso. Voltando pros quilos mortais, eu fui assistir um podcast que tinha 4 influenciadores gordos, e eles estavam falando, nossa, esse papo de que a gente tá romantizando a obesidade, isso me cansa. Bem, né, gordo? O que não te cansa? Assim, eu vi esses dias um vídeo de um cara falando que é impossível você controlar o seu peso. Tão impossível você controlar o seu peso quanto a sua altura. Esse foi o argumento do cara. O cara tá mentindo, o cara tá efetivamente mentindo. Cadê as fake news agora, hein? Assim, é matemática. Eu gasto 1.500 calorias por dia, parado, sem fazer nada, porque meu cérebro funciona, o estômago funciona, o coração bate. Então, naturalmente, todo dia eu gasto 1.500 calorias. Então, eu faço uma refeição. Café da manhã, 200 calorias. Almoço, 800 calorias. Lanche da tarde, 250 calorias. Janta, 250 calorias também. Tranquilo, porque isso dá pra comer muita coisa. Alface, arroz, tomate, frango, eu como muito bem. E daí eu fico no 0 a 0, porque eu gasto 150, mas consumi 150. Então o que eu faço? Eu vou pra academia, eu corro, eu caminho, ou eu faço qualquer uma dessas coisas. Porque daí eu gasto mais 500 calorias, e daí eu fico devendo 500. Daí de onde é que pega essas calorias? Exatamente, da banha. Olha só, matemática, né, gordo? Realmente é muito impossível. O cara efetivamente mente um bagulho que é básico, é inacreditável. Eu tô ficando louco. O cara basicamente fala que 2 mais 2 é 6 e todo mundo acredita. Mas assim, eu entendo. Às vezes acontece do cara ter a mesma rotina que eu falei, gasta 1.500 calorias e consome 1.500 calorias. E vai na academia e gasta mais 500 calorias. O que até aí, ok. Final do dia, comeu 1.500 calorias e gastou 2.000. Beleza, mas de que ele faz? Ele vai lá e come um BK de 2.000 calorias. Ou seja, no final do dia, com esse seu lanchinho da tarde, o que realmente aconteceu? Você gastou 2.000 calorias, mas consumiu 3.500. Ou seja, tem 1.500 sobrando nesse seu corpinho aí. Isso em uma semana é 1 kg de gordura. E um mês é 4 kg de gordura. 6 meses é 24 kg. Realmente muito impossível de controlar a matemática, né? Mas sabe o que acontece? Por que as pessoas chegam nesse nível? Porque os caras no início, se você for ver, é sempre alguma coisa muito traumática. Mas sabe o que acontece com essa galera que tenta emagrecer e depois fica obesa? É a mesma coisa que acontece com ex-traficante. Sabe os caras que entram no tráfico querendo ficar multimilionário, próprio Pablo Escobar, e não dá certo, ele acaba virando crente? Exatamente, é a mesma
coisa com gordo. Que os caras no início tentam emagrecer, ficar shapeado, virar modelo. Que eles fazem isso fazendo 5 horas de academia, tomando remédio, parando de comer. Adivinha? Isso não dá certo a longo prazo, né? Olha só, quem diria? Eu te falo quem diria. Qualquer nutricionista. Nada disso dá certo, o cara fala, eu vou ficar gordo mesmo, é isso. E tem cara que às vezes é até pior, que ele não mente pra si mesmo, que ele sabe que ele tá morrendo, mas ele fala, depois eu vejo isso. Eu ainda tô bem. Ainda, meu. É como se você tivesse um tumor no seu pescoço, ficasse falando, não, mas ele ainda não é maligno. Exatamente, ainda. Tá esperando o quê? Porque assim, todos esses influencers que falam, não, aceite, isso é natural, você é normal desse jeito, você não tem como emagrecer. Os caras começaram a praticar exercício aí, nutricionista, a fazer dieta normal. Adivinha, perderam peso, quem diria, né? Imagina, longe de mim. Enfim, né, também, quem sou eu pra julgar o pessoal? Eu não sou ninguém, não sei de nada, eu sou só a Solan. 2 meses sem ir pra academia já, eu não sou ninguém. Eu vou ser honesto com vocês, eu tô com algum problema, porque a gente tá em setembro, ou seja, no FEP. Porque se tocar virou tanto um vício pras pessoas hoje em dia que tiveram que criar um desafio anual pra tentar não fazer isso. E esse ano eu pensei, vou fazer, é melhor dar uma parada mesmo. Vou ficar um mês inteiro sem, 6 dias, foi isso que eu aguentei. Foi o tempo que eu consegui. Assim, eu tô falando isso com vergonha, tá bom? Que era só eu não me tocar, era só eu não encostar em mim mesmo. E eu não consegui me segurar e agora eu fico parecendo uma gorda com uma torta. Não, é que é muito mais difícil do que parece. Cala a boca, gorda. Assim, não é querendo me defender, tá bom? Mas é uma coisa difícil. Porque parece um vício fácil, mas não é. Tanto que a gente só tem o desafio do NoFap. Não tem nenhum desafio do mês sem álcool. Desafio do mês sem nicotina, que tal só não comprar cigarro? Porque tem isso também. Bater você pode fazer em qualquer lugar. Que não tem ninguém vendo, né? De preferência. Mas vai saber também. Vai que te dá mais tesão. Não sei. Mas a nicotina você pode simplesmente não comprar o cigarro. Agora, no meu caso, eu vou me deitar pra ir dormir e é como se eu fosse um alcoólatra com uma garrafa de cerveja no meio das minhas pernas. E é claro que eu vou pensar, vai que me ajuda a dormir melhor, né? E assim, eu percebi que minha situação tava difícil porque depois de 6 dias eu perdi e eu fui falar com meu amigo. Eu percebi que eu comecei a me explicar como se eu fosse um alcoólatra. Não é que tudo tá dando errado também, né? Eu faço isso pra me distrair, eu faço isso pra me acalmar. Pô, parece um fumante falando. Porque isso é uma coisa que ninguém fala, tá bom? Todo mundo fala da cerveja, todo mundo fala de beber. Mas eu nunca vi um sertanejo falando, não, a Suzana me deixou. E agora todo dia eu bato pensando nela. Isso daí nem um sertanejo disse. E eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa quando eu pensei, ok, talvez tenha alguma coisa errada. Talvez não seja normal eu ter mais desejo por uma mina com roupa do que pelada. Era incrível, a mina me mandava uma foto com roupa. Eu pensava, gostosa, pegava com certeza. O vestido florido também tá pedindo. A mesma mina me mandava uma foto sem roupa nenhuma. Eu pensava, já vi melhores. Acho que se o peito esquerdo fosse um pouquinho maior, mas tudo bem também. É um 4 sólido. Assim, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que eu me acostumei a ver mulher sem roupa? Na adolescência também, né? Que minha adolescência foi um negócio meio complicado. Mas não é a mesma coisa, porque hoje em dia a mina tira a roupa na minha frente, eu penso, é a mesma coisa de semana passada, né? A não ser que seja uma pessoa importante pra mim. Tipo minha irmã. Tô brincando. Eu não tenho irmã, infelizmente. Mas é que ver uma mina sem roupa, eu não sei, tá bom? Não tem a mesma magia que tinha antes. Os caras vão entender mais do que eu tô falando. Porque quando a gente é adolescente, tanto faz quem é. É o joelho da minha tia. Dane-se. Tem ligação sanguínea com a tia? Não, então dane-se. A culpa não é minha. Meu tio tem um bom gosto pra mulher também. Mas eu fui perdendo isso. E daí, hoje em dia, a mina tem que fazer eu ficar com vontade de ficar com ela. Eu tô parecendo uma mulher. Porque mulher é assim. Porque não tem desafio nenhum pra uma mina ver um pinto. Mulher recebe pinto até quando não quer. Você acha que o quê? Foi um cara que criou uma lei anti-assédio? Claro que não. O cara chegando na delegacia, então, tava no ônibus, da mina vez, pegou o peito no meu ombro e saiu correndo. Você sabe, né? Não dá mais. Mas eu tô virando uma mulher no sentido de que mulher se acostumou a ver pinto. Então, pra ela, tanto faz. Você tem que ser bom. O que tá em volta tem que ser bom o suficiente pra ela pensar, ok, esse pinto eu quero. Homem não é assim. Homem não tá nem aí pro que tá em volta. Isso que eu não consigo entender quando mulher reclama que não consegue dar. Porque tanto faz você é pobre, se é bonita, se é rica, se é careca. É simplesmente você não ser insuportável. É muito difícil pra você. Isso tá acontecendo comigo há alguns meses já. Assim, nesses últimos meses, o tanto de gente que eu falei não. É inacreditável. Eu tô tão difícil que se você pegar as conversas e não sabe que eu sou eu, você pensa, nossa, com certeza daqui é uma loirinha de olho azul muito rica. Por isso que eu decidi esse ano participar do NoFap, pra ver se eu volto a ter tesão em qualquer coisa que apareça na minha frente. Eu queria voltar a olhar pra uma mina gorda e pensar, nossa senhora, dane-se, vou comer até ficar com diabetes. Mas eu não consegui vencer porque qualquer coisa me dava vontade, mas não o tipo de coisa que era pra ser uma mina no Instagram colocando uma meia da Hello Kitty. Pensava, essa meia da Hello Kitty, hein, que legal. Meio criminoso, mas tudo bem, ela tem cara de fumante. E eu abri o perfil da mina e tinha um privacy, eu pensava, não, sem roupa eu não quero. Tô parecendo um dono de iPhone. Eu quero porque é bonito, não porque eu quero usar. Eu fui olhar a TV e tinha uma repórter falando. Pensei, nossa, ela parece inteligente, né? E já coloquei a mão no pinto. E eu pensei, mano, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô com uma vontade na personalidade da mina. Não era mais fácil ser gay logo? Que é muito mais fácil pra explicar pros outros. Ah, mas imagina a mina tal sem roupa, não dá vontade disso. É a mesma coisa sempre. Ah, mas é que é maior, é menor, é mais caída, é rosa. É a mesma coisa. Não muda nada pra mim. Eu teria mais vontade se a mina me mandasse uma foto com a camiseta do Linkin Park. Que você sabe, né? Eu gosto de depressivo. E daí você entende também porque que eu só durei 6 dias. Porque eu entrava no Instagram e tinha uma notícia
simples. O número de garotas de programa no Rio Grande do Sul está aumentando. Nossa, estralava na hora. Minha imaginação ia a fundo. Porque, né, com mais mina, aumenta a chance de ter uma bonita. E com mais concorrência, diminui o preço. Então, assim, a culpa não é minha também. A culpa é da economia. O cara bate pra economia do país, né? Eu tô virando Pablo Marçal. Mas é isso. Eu não sei porquê, mas tinha que ter um significado por trás, uma memória, um gosto, alguma vontade. A mina tá sem roupa só por tá sem roupa. Ah, tanto faz, sabe? E por eu perceber que isso tava ficando um pouco estranho, eu pensei, ok, eu perdi, mas eu vou ver até onde eu consigo. Eu vou parar também. Eu vou tentar ficar sem até o final do mês de novo. Durei 2 dias. Assim, também, eu arrisco dizer que eu só durei os 6 dias no início do mês, porque eu tava depressivo na cama, sem fazer absolutamente nada. Quase que eu ganhei um NoFap e perdi o setembro amarelo. Mas assim, no momento, eu tô diminuindo aos poucos também. Porque é isso que você faz com vício. Você não pode arrancar do nada. Senão a recaída vem pior ainda. Se eu tirar totalmente o cigarro da minha mãe, amanhã eu chego aqui, ela tá fumando gás de cozinha. E o problema de eu vir aqui falar disso, né, que talvez eu tenha um vício. De novo, tô parecendo um alcoólatra. O cara tá com 10 corote na mente, uma terça-feira de tarde. Tá falando, talvez eu tenha um problema, né? O problema é que as pessoas acham por algum motivo que eu tô pedindo conselho. Não, gente, tadinho dele, gastando a pica até não poder mais. Não, Aloxan, isso é culpa dos videozinhos adultos. Não, não é, tá bom? Nunca precisei disso. Sabe por quê? Porque eu tenho uma coisa chamada memória e uma vida muito longa e prazerosa. Então pode ter certeza que esse não é o problema. Para pra pensar pelo lado bom. Podia ser pior. Eu podia ser viciado em crack. Pelo menos assim, eu posso ir no mercado e ninguém guarda o celular e fica, meu Deus do céu, que medo. Que lá que é o punheta do bairro. Não, isso nunca acontece. Não pode ficar tranquilo, tá bom? É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, senhoras e senhores. Até a próxima. E tudo bem, então. Eu tentei me matar. Calma, tá bom? Calma. Vamos começar devagar. Eu tô no buraco, tá bom? Completamente no buraco. E pensa num buraco fundo. É como se eu pulasse no meio das pernas da beisola do Privacy, de tão fundo que é esse buraco. E eu tô assim porque esse mês eu me afundei em depressão. E depressão é muito bom. E eu vou explicar o porquê. Porque eu tava triste, deprimido, sem esperança nenhuma de continuar vivo. E por causa disso eu passei 15 dias na cama, parado, sem fazer nada. E não importa o quão triste eu tava, se eu contar pra você só essa parte, você vai pensar, eu queria ser esse cara. Essa é a maior prova de que depressão é uma doença muito de boa. Porque se eu falasse pra você que eu passei 15 dias na cama porque eu tava me recuperando de uma quimioterapia, ninguém ia falar, nossa, que inveja. Mas como é depressão, todo mundo pensa, ah, tá bom então. Eu já choro no trabalho, por que não chorar numa cama em casa? Mas por eu ter entrado numa depressão profunda e passado 15 dias do mês sem fazer nada, eu tinha uma vozinha na minha cabeça falando, então, se você não fizer nada, mês que vem você vai passar fome. Eu respondia pra mim mesmo, como um bom esquizofrênico, eu não vou precisar me preocupar com fome se eu não estiver vivo mês que vem. Que cadáver não come. Eu tava pensando desse jeito aqui já no 4º dia que eu tava na cama. Então eu passei mais 10 dias pensando, ok, eu vou ficar aqui deitado, vou ficar triste aqui assistindo série sem fazer nada. E o que vai acontecer? Nada vai me atingir, entendeu? A única coisa que vai acontecer é que a partir do momento que eu abrir minha geladeira mês que vem e não tiver uma coquinha gelada, eu só vou estourar minha cabeça. Acabou. Vou ficar triste por causa disso. Nossa, não tenho o que comer em casa. Eu sei que ouvindo agora parece uma coisa absurda, parece que eu tô fazendo uma piada, mas eu tava levando isso a sério, eu tava fiel a esse pensamento. Fiel de um jeito que eu nunca fui pra nenhuma namorada minha. E pode parecer uma coisa triste, só que eu pensava isso pra não ficar me culpando enquanto eu tava na minha cama sem fazer nada. Então tinha um bom motivo pra eu pensar isso. Tudo que isso passava pela minha cabeça, eu pensava, é um pensamento positivo, pô. Vamos me preocupar com isso agora, vamos me preocupar quando acontecer, né? E aconteceu. Dia 16 eu abri minha conta no banco e eu vi que eu ia precisar de R$ 400 emprestado. Aí eu pensei, acho que não tá tão bom assim, né? Eu já vivo com uma arma na cabeça todo mês. Todo mês que começa, minha fatura gira, eu já começo com uma dívida de R$ 1.000. R$ 1.000 pro Nubank. Isso que pra mim é a coisa mais assustadora que tem. Porque você dever pro Nubank é pior que você dever pra um agiota. Eu sei, eu já fiquei devendo pro agiota. Porque o agiota, ele ainda tem 10 dedos seu pra cortar. O Nubank não, tá bom? Passa 2 meses que você tá devendo R$ 1.000 pra ele, ele pensa, e essa casa aí, amigão? Tá querendo me dar ela, não? Eu tava resolvendo isso. E se desse tudo certo, em 3 meses, eu não teria mais dívida nenhuma. Se tudo tivesse acontecido do jeito que eu queria, eu estaria sem problema nenhum. Mas não aconteceu, né? Primeiro, porque as coisas acontecem do nada na minha vida. Eu passei 4 dias desse mês sem internet. Por quê? Eu não sei também. Eu passei 4 dias pensando positivo. Não, uma hora volta, tá tudo certo. Eu fazia uma coisa que todo mundo faz na vida, em algum momento eu parava, olhava pro roteador e falava, ah, tá bom, então não quer voltar, não volta. E virava as costas. Com a esperança de que o roteador ficasse com dó de mim e a internet voltasse a funcionar. Quão mal você tem que estar pra tentar fazer uma chantagem emocional em um Wi-Fi? Do nada eu tava agindo igual uma namorada ciumenta. Ok, quer ir pro futebol? Vai então. Faz o que você quiser. E o pior de tudo, eu passei 3 dias mandando mensagem pros caras, eles falavam, não, uma hora volta. No 4º dia que eu mandei mensagem, eles falaram, ok, a gente vai mandar assistência aí. O cara chegou aqui, me acordou, eu levantei pra atender ele, a internet tava funcionando. Eu fiquei olhando pro cara, tipo,
Assim, você não vai acreditar em mim, você não vai. Ele ainda olha na minha cara e fala, então, quando você chama a assistência e não tem problema nenhum, você tem que pagar. Eu olhei pra ele e eu só ri, Então tá, amigo, então tá. É mais fácil eu te chupar agora, o que você acha, hein? Eu expliquei toda a situação pra ele e ele entendeu, né? Ou ele ficou com medo da minha chupada, também não sei. Assim, acontece umas coisas do nada. Tava chovendo esses dias e tudo certo, chove em todo lugar, acontece. Menos em São Paulo, né? Mas num lugar normal, chove. Rio Grande do Sul, que eu moro, chove até demais. Só que eu moro do lado de um arroio, que é basicamente um esgoto a céu aberto, tá? O cano da minha casa, ele sai do arroio e ele para direto no esgoto. Porque como choveu muito, o arroio subiu o nível. Como choveu bastante, do nada caiu uma árvore no arroio. E a árvore veio sendo levada, enganchou no meu cano e do nada quebrou meu cano. Que cano? Exatamente, eu sou uma piada. E agora eu vou ter que gastar R$100 com um cano, com uma coisa que do nada. Não teve aviso, não teve sinal, não teve nada. Deus só olhou pra mim e falou, toma mais uma dívida aí, vai. Sei que você consegue resolver, vai, dá seu jeito. O segundo, maior motivo do porquê eu não consegui resolver os meus problemas é eu mesmo. Eu sou meu maior problema, tá bom? Esquece todas as vezes que eu falei que meu problema era minha mãe, era minha família, era a vida, era as pessoas. O maior problema que sou eu, tá bom? Por isso que eu fiquei 15 dias na cama, entendeu? Porque como eu tava depressivo, eu pensei, a culpa é da depressão, entendeu? A culpa não é minha. É por isso que eu tô falando aqui que a depressão é boa. Imagina se eu não tivesse depressão. Aí eu ia ter que vir aqui e assumir que eu que sou incompetente, Deus me livre. Mas eu fui me metendo num buraco e quando eu percebi a situação que eu tô, o buraco que eu tô, o mal eu só me senti muito impotente. Me senti inútil. Me senti incapaz de fazer qualquer coisa. Eu voltei pra infância. A única coisa que eu pensava é, eu quero um pai. É só isso que eu quero. Porque eu cheguei na conclusão óbvia de que eu não vou conseguir resolver isso. O único jeito de eu fugir disso e não sentir todo esse peso na minha cabeça, eu indo de saco preto. E eu levei essa ideia muito a sério, tá bom? Eu só aceitei a minha própria morte. Eu só pensei, ok, espero que eu fique bonitinho de terno. Daí o meu amigo me convidou pra ir na casa dele, a gente ficou lá conversando, rindo, falando que a irmã dele mete no pelo, coisa de amigo. Volta de lá, ele pagou um Uber pra eu vir pra casa. Eu cheguei em casa, era mais ou menos umas 2 da manhã. E ao invés de eu chegar em casa, eu só parei e pensei, é hoje. É hoje que isso vai acontecer. Era um dia perfeito pra isso. Não era um dia quente, mas também não era um dia muito frio. Outro dia ia chover, e como você sabe, né, no Rio Grande do Sul, a chuva leva tudo. Então eu pensei, melhor ainda, né, porque daí eu não vou dar trabalho pra ninguém. Amanhã as pessoas só vão acordar, ué, cadê o Aloxan? Tá com o Nemo. Trocando ideia com o Poseidon, é isso. Eu só saí andando pela cidade, 2 da manhã. Não tava nem aí ao ponto de que eu nunca saio com celular, tá bom? Porque a minha cidade não é uma coisa muito tranquila. Entre os meus 7 e meus 14 anos, todas as vezes que eu saí com celular, eu fui assaltado 10 vezes. Assim, são vezes o suficiente pra você pensar, ok, que tal parar de ser trouxa? Nesse dia eu tava tão decidido em fazer isso que eu pensei, melhor ainda, que daí o cara ele veio me assaltar, eu reajo e acabou. Inclusive, ia ser o argumento que eu ia usar com Deus. Então, eu ia chegar lá e ele ia falar, então, você não pode entrar, né? Porque você se desviveu. E eu ia falar, não. Pode chamar o VAR, tá bom? A arma tava na mão de quem? É isso, eu ia argumentar com Deus. Passei 2 horas só andando pelas ruas mais escuras que eu pudesse achar. Até que eu virei numa rua e tinha um cara andando muito torto. Eu juro pra você, eu só olhei pra cima e pensei, finalmente, um drogado. Que é melhor ainda, porque um drogado não precisa de motivo pra vir pra cima de mim. O cara é drogado, é só ele olhar pra mim e pensar, um espião russo? Não, eu tenho que resolver isso. Eu juro pra você, o cara caiu no chão e ficou dormindo. Eu falei, não é possível. Esse cara com certeza ele não tem casa, ele pode dormir a hora que ele quiser. Mas não, ele ficou com sono agora que eu preciso que ele faça esse favor pra mim. E assim, talvez você também ache que isso é um sinal de Deus. Magicamente o cara caiu e ficou dormindo. Aí ver a Deus falando, ainda não é sua hora. Pode ser Deus? Claro que pode ser Deus. Mas também pode ser uma coisa chamada ressaca, né? Porque acontece com todo mundo. Eu caminhei mais um pouco e eu acabei voltando pra casa, né? Porque eu fiquei com vontade de ir no banheiro, tá bom? Eu sou filho de Deus também. Isso. Agora eu tô aqui, tá bom? Foi isso que aconteceu. Tô aqui fazendo a única coisa que eu sei fazer, que é olhar pra isso tudo e pensar ó o idiota lá. Não tem um final pra isso aqui. Não foi resolvido de nenhuma forma. Não resolvi meus problemas e eu ainda tô vivo. Então assim, vai saber. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, tá bom? Até mais. Tchau. Você precisa da sua raiva, tá bom? Porque a raiva é uma coisa boa. Mas eu só percebi isso quando eu tentei acabar com a minha raiva. Porque eu tenho um problema de raiva, tá bom? Ontem eu pedi pra minha mãe varrer a casa e saí. Quando eu voltei, ela não tinha varrido a casa e tava bêbado no sofá. Eu pensando, por que homicídio é errado, hein? Vai ver a Suzane von Richthofen, que é a mina que mandou os pais dessa pra melhor, vai ver ela não tava tão errada assim. Ela pode ter os motivos dela, não vou ficar aqui julgando também. E pode parecer que eu tô aumentando, mas é umas coisas idiotas, assim, que acaba com o meu dia. Eu fico remoendo aquela vaca. Por que não varreu antes de sair pra beber? Daí ela sai de casa, eu fico mais de boa, faço minhas coisas. E quando ela volta, toda essa raiva que passou pela minha cabeça durante o dia inteiro, volta também. E volta tudo de uma vez só. E não ironicamente eu penso, talvez a cadeia não seja tão ruim assim. Ir pra cadeia pra ter uma casa varrida, acho que vale a pena. Mas eu tenho um problema realmente de
ficar sentindo raiva, tá bom? É problema de verdade, não é igual os caras de 40 anos barbado, cara velho de cavanhaque falando, não, eu tenho medo do meu animal interior sair e eu me tornar um homem violento. Ah, amigo, por favor, né? 40 anos. Barba na cara. Para de achar que você é o Naruto. A barba toda suja de cerveja. Não, é que eu tenho um animal interior. Só se for um pug, né? Só que não é só sobre as coisas da minha vida que eu me estresso. Eu me estresso com coisa que não tem nada a ver comigo. Esses dias eu me estressei no Instagram por causa de polenta. Tem gente que briga por causa de filme, tem gente que briga por causa de anime, tem gente que briga por causa de política. Você não fale da minha polentinha frita, ok? Basicamente, tinha um evento italiano, igual tem vários eventos pelo Brasil, de várias pessoas diferentes. Tem da cultura africana, tem da cultura indígena, tem da cultura alemã, que é o Oktoberfest que tá acontecendo, eu acho. Que é o único que eu sei um pouquinho mais, porque simplesmente meu amigo me convidou pra ir, eu falei, não gosto, não vou. Aí o cara me mandou uma foto com várias loiras do olho azul. É complicado também, né? O cara jogou com a minha fraqueza. Oxe, o que você aprendeu sobre a cultura alemã? Que eles gostam de cerveja, que eles comem comida ruim e que são muito gostosos. Que na xenofobia falar que um povo é gostoso, né? Eu não sei. E quando foi que eu me importei com isso? E foi um desses eventos italianos que apareceu pra mim. O pessoal comemorando, cantando uma musiquinha, umas polenta enormes em cima da mesa. Polenta parecia um bolo de casamento. Você dá uma polenta daquelas na mão da Tia Carla, ela come só metade e fala, não, tô cheia já. E tava escrito que os italianos que fugiram do Brasil por causa da guerra, fugiram em barco só com água e polenta, cantando uma musiquinha tal, e eles estavam cantando a musiquinha. Até aí, tudo bem, era pra ser só um vídeo feliz. Mas é claro, vai ter alguém pra brigar e vai ter um trouxa pra se estressar. Tá comentando, os caras se acham italiano. Amigo, você tem um bigodinho fininho, cabelinho na régua e um risco na sobrancelha e você se acha bonito. Deixa os caras se achar italiano. Eu tinha vários comentários, se você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Cara de ternos, cara de jaleco. Isso é a prova de que não importa quantos livros de medicina, quantos livros de direito você leia. Quando o cara é burro, ele é burro. Nada a ver ficar comemorando outra cultura aqui no Brasil. Entendi, né? O Umbanda pode, agora polenta não. E o meu problema com a raiva é que eu gosto de sentir ela. Eu gosto de sentir uma parte dela. O comecinho da raiva é muito bom. Quando você começa a discutir na esportiva, sabe? Que você tem uma motivaçãozinha ali, mas você também não tá sentindo, levando aquilo pro coração. Essa parte é muito boa. O problema é que eu não tenho autocontrole. Eu começo a ficar mal de verdade. Eu comecei a ver esses comentários zoando. Lá os caras, não pode mais trazer polenta pro Brasil. Passou 5 minutos, eu tava, seu filho da puta, você mora em Rondônia, o que você sabe sobre italiano? Então sim, tá bom, tem essa parte da raiva que eu gosto, que não é a paz, mas também não é a violência doméstica. Isso tudo é uma raiva que eu não precisava sentir. Primeiro porque não tem nada a ver comigo, porque assim, se eu tivesse pegado meu celular e não tivesse aparecido esse vídeo pra mim, essa discussão ia continuar acontecendo, eu ia ter um dia de boa, eu não ia me estressar com isso. Porque você não tá entendendo, isso literalmente acaba com o meu dia, às vezes acaba com a minha semana. Isso aconteceu já faz uma semana e até hoje eu tô acordando pensando, não é possível. Deixa minha polenta em paz. E a parte de eu gostar de sentir raiva é ruim, porque eu passo por isso, eu penso, acho que eu tenho que contar pra alguém. Não, eu não precisava, mas como isso acabou com o meu dia, eu tenho que acabar com o dia de alguém. Eu ligo pra alguém e conto tudo o que aconteceu. E eu percebi que eu faço isso numa esperança, enquanto eu tô fazendo isso, eu voltar a sentir aquela raivinha boa que eu sentia no começo. Aquela raivinha na esportiva e tal, começar a dar risada e zoar, mas não acontece. Eu falo, não, só vou fazer piadinha, mas sempre acaba com eu falando, certeza que se largar um macarrão na frente dele, enche a boca. Mas no Instagram quer reclamar dos italianos. Hoje em dia eu mando pros meus amigos eles falam, ora bolas. Nossa, que novidade, não é possível. Deve ter acontecido uma coisa muito importante pro Aloxan tá estressado. E você percebe o quão idiota é as coisas que eu me estresso. As coisas que eu fico levando pro coração. Até o dia que eu acordo, porque eu senti o meu coração batendo. Do nada, de madrugada, meu coração pulando. Coração tendo espasmo. Eu acordo pensando, deve ter né? Porque, assim, o cérebro não consegue entender quando você tá bravo de verdade com uma situação real ou quando você só tá bravo na sua cabeça. Ele só solta as coisas no cérebro, os hormônios, as coisas que tem que fazer quando você tá bravo, e você que se vire. E daí eu terminava o dia morto, não fazia nada e terminava o dia cansado. Por que será? Eu fiquei bravo no Instagram. Como que pode uma coisa dessa? E daí quando você lida com a raiva, o cérebro ele larga as coisinhas de raiva, mas depois ele larga os negócios de boa pra você ficar tranquilo. Quando você guarda pra você e não sente a raiva, aí, meu amigo, infarto com 30 anos, né? Então não valia a pena eu ficar sentindo raiva à toa. Primeiro, porque o tempo que eu gastei ficando com raiva, eu podia ter varrido minha casa. E os negócios dos comentários que eu fiquei com raiva, eu não tinha como mudar. Então por que eu tava bravo com aquilo? E daí eu comecei a tentar entender e sim, ok? Eu comecei a ler livro de autoajuda. Quer dizer, li entre muitas aspas, né? Eu juro, eu abri o livro e tava escrito, esse livro é pra você que tem problemas com estresse. Vamos te ajudar a perceber que você não precisa de todo esse estresse. E eu falando, tá bom, eu sei disso. Não me diga que é um livro sobre isso. Você acha que eu comprei por quê? Se fosse um livro sobre carro, eu não teria comprado pra começar.
Começa logo, vai pra parte que me interessa. Eu brigando com um cara que escreveu um livro há anos atrás e que provavelmente hoje em dia tá morto. Mas também não é burro desse jeito, só podia acabar morto mesmo. Então já que eu não gostei do livro, eu pensei, eu vou tentar resolver isso na minha cabeça comigo mesmo. O problema é que eu também não gosto de mim. E primeiro, eu percebi que não dá pra você não sentir a raiva. Igual o Thomas Shelby, sabe aqueles editzinhos que, nossa, ele é frio. E os adolescentes tentam imitar ele. Eu vou ser frio também porque ele não sente. Ele sente, ele só guarda. E a diferença entre você lidar com a raiva e você guardar a raiva é que num deles você infarta com 30 anos. Mas então eu fui pensando sobre isso, sobre eu querer parar de sentir a raiva, porque a raiva é uma coisa ruim. Eu entendi que a raiva não é uma coisa ruim, ela pode ser uma coisa muito boa. Depende de como você usa. É tipo cocaína. Você cheirar todo dia de manhã é errado, é um vício, não é legal. Agora você cheirar uma vez por semana, antes do trabalho, vai saber, pode te ajudar. Ah, mas é que a raiva no relacionamento é muito ruim, porque pode gerar agressão, pode gerar violência. Ou um sexo muito bom, né? Aí depende de como você usa. Eu entendi que não é pra você evitar, é pra você lidar com ela. Imagina se Hitler tivesse usado a raiva dele pra uma coisa boa. O cara ia ser Jesus hoje em dia, né? Pensa em tanta coisa boa que ele teria feito. Mas pensa as coisas boas que acontecem hoje em dia. Normalmente são porque anos atrás teve alguma coisa muito ruim e com muita raiva envolvida. Hoje a tecnologia da medicina evoluiu muito, por quê? Por causa da Segunda Guerra Mundial, que eu não sei de muita coisa, mas eu acho que devia ser um lugar que tinha muita gente com raiva. Porque assim, se eu tomo um tiro na bola e volto pro meu país, eu não ia estar muito feliz. Mas, por exemplo, a lâmpada, eu tenho certeza que o Thomas Edison só criou a lâmpada porque tava com raiva. Ficou com raiva de uma recalcada, falou, vai lá, ó, vai duvidando, vai. Minha ideia vai brilhar mais que você. Com certeza, o cara que criou o carro, ele só criou por raiva, ele só criou porque perdeu uma corrida de bicicleta. Ele falou, então espera aí. Criou o Fusca. Metade de todos os meus vídeos eu não teria feito se eu não tivesse raiva. Você acha que eu falaria sobre relacionamento se eu não tivesse sido corno? Claro que não. Eu tô nessa de sentir a raiva, entender que eu tô sentindo raiva, mas não ficar remoendo o negócio. Quando começa a remoer, eu penso, tá, chega, já sentiu já. Tem conta pra pagar, vamos logo. Fica bravo no caixão. Mas eu acho que é isso, você não vai parar de sentir raiva. Pode tentar ignorar, mas não vai mudar muita coisa. Ela vai continuar aí, a única diferença é que daqui 5 anos você vai passar bastante tempo num cardiologista. Então aceite a raiva, mas não fica sofrendo por causa disso depois. E quando você fizer isso, vem aqui e me fala como que faz, porque eu não sei. Que eu ainda tô... Tem um motoqueiro empinando a moto na frente da minha casa. Como que é possível? Eu não aguento mais. Oi, tudo bem? Você comemorou o Halloween? Comemoração que a gente roubou na cara dura. A gente não se deu nem o trabalho de mudar o nome, porque lá fora, Merry Christmas é Natal. A gente olhou pra Merry Christmas e pensou, ok, muito difícil, vamos mudar. Pro Halloween, nem esse trabalho a gente teve. E não adianta você falar, a gente não roubou. Sim, roubamos. Porque o Halloween é feito de clássicos de terror, abóboras de outono. A gente não tem nada disso. O filme mais clássico que a gente tem é Tropa de Elite. Em outono a gente tem. A gente não tem nem estação do ano no Brasil. A gente tem 4 tipos de verão diferentes. A gente tem o inverno, que é o verãozinho. A gente tem o verão, que é o diabo em graus Celsius. Pior que esses dias eu falei isso, que a gente roubou o Halloween, porque adivinha, a gente roubou. Foi o que a gente fez. A gente pegou fantasia, corote, mulher quase sem roupa e falou, isso é Halloween. Não, não é isso, é carnaval. Mas eu falei isso e apareceu um monte de gente falando, não, a gente comemora Cosme e Damião. Ô, desculpinha mal feita, hein? Cosme e Damião são coisa de religião. Você tá vestido de coringa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Cosme e Damião era 2 médicos da Bíblia, 300 depois de Cristo. Como que isso justifica a minha amiga se fantasiar de Mia Khalifa? Explica pra mim, por favor. Cosme e Damião ainda é um nome feio, é nome de jogador de futebol. Jogador de futebol ruim ainda por cima. Assim, por que você só não assume que você queria se vestir de bruxinha rabuda? Não assumir isso, só fala, sim, eu queria ser a Hermione do OnlyFans, ponto. Sabe como que eu sei que a gente roubou isso? Porque se a gente não visse filme, a gente não faria nada disso. Há 10 anos atrás, inclusive, ninguém fazia isso. Sabe como que eu sei? Porque eu fiz. Pensa numa criança carente. Mas eu tinha 4 amigos e 3 deles eram irmãos. Tinha 12, outro tinha 13, outro tinha 14. Porque pelo visto, os pais dele não tinham TV. Um filho nascia e já engatava o próximo. Os caras não saíam nem do hospital, já gozava dentro da UTI ainda. Então juntou 5 adolescentes com falta de amor paterno e a gente pensou, vamos fazer uma festinha. Só que pra uma festinha a gente precisa de doce. A gente tem dinheiro pra isso? Claro que não. Então a gente botou a cabeça pra funcionar e pensamos, vamos passar na casa dos ricos, que eles vão dar doce pra gente. A gente vai ter doce de graça. Só que isso era uma quarta-feira. E quarta-feira ninguém tá com paciência. Também a gente resolveu fazer isso de noite, quando não tinha nenhum lugar aberto pra gente pegar uma fantasia. Então o que a gente fez? A gente botou uma máscara e pronto. Essa era a nossa fantasia. Uma máscara do pânico na cara e uma havaiana no pé. Não contente com isso, a gente pensou, a gente precisa de acessórios. A gente vai andar com o quê? Com a mão no bolso? Claro que não. Então a gente saiu por aí com um facão de verdade na mão. É o palhacinho, né? O palhacinho do interior com facão. Nunca se sabe quando não tem que capinar o mato. Daí você vê que o preconceito existe, né? Porque a gente era 5 adolescentes de noite, mascarados com facão manchado e uma foice na mão. Passou 2 viaturas da polícia por nós e nada aconteceu. Semana passada meu amigo preto mandou mensagem falando, então a polícia me parou. Eu perguntei, mas por que? Ele disse, então, falaram que eu tava andando estranho. Eu falei, tá bom, justo então. E mandou sair de casa quando não era Halloween, né? Mas então a gente ficou trajado de palhaço do interior, a gente se vestiu de Chuck de classe baixa e foi na casa dos ricos, não os ricos de verdade. E os ricos de verdade lá, entre o portão e a casa, era um bairro inteiro. Foi nos ricos normal, o cara que tinha uma Evoque na frente da casa
casa dele. Esse daí que ganhou dinheiro, mas não dinheiro suficiente pra sair do meio dos pobres ainda, é perfeito. E daí a gente apertava a campainha, o cara perguntava quem era, a gente falava doce ou travessura, porque a gente queria doce. Mas se o cara escolhesse travessura também, né, já tava com uma enxada na mão, o carro dele tá parado ali, não vou falar nada. Isso que é o legal do Halloween, porque é o único dia do ano que você pode dar doce pra criança desconhecida e não parar na cadeia. É o único dia que tá tudo bem também você parar na casa dos outros pra pedir doce. As pessoas vão olhar e vão falar, ó, que fofinho, gente. Tenta fazer exatamente a mesma coisa em qualquer outro dia do ano. Você vai bater na porta de alguém, vai pedir doce, as pessoas vão olhar pra você e vão falar, ó, gente, tadinho, um mendiguinho. Só que do nada o cara ia no portão levar o doce e ele via 5 moleque de bermuda, máscara e um facão na mão. Pensa num doce que o cara entregou feliz. O cara pensou, pelo menos é o doce, não é meu carro, né? Graças a Deus. E que bom que ele fez isso, porque eu não levei aquela enxada à toa. Aí dele, se ele não tivesse me dado os doces, eu ia capinar o quintal dele todinho. Mas no final deu tudo certo, né? A gente fez a festinha, comeu um monte de doce, no outro dia vomitou tudo. Acho que a gente passou do limite. Ou também vai ver, né? Bala de goma não combina com cachaça. Mas enfim, que bom que agora tem muito mais gente comemorando o Halloween. Eu acho legal, é a única noite do ano que você pode ser quem você quiser ser. Eu, por exemplo, queria ser uma loira peituda pra fazer live no TikTok. Infelizmente, isso eu não consigo. E também nesse Halloween, eu tentei parar um pouco e ver filmes de terror. Mas por algum motivo eu percebi que não tem mais filme de terror bom. O que tá acontecendo? E sempre tem alguém mentindo que, esse filme é bom. Uma notícia falando, não, pessoas saíram da sala de cinema assustadas com esse filme. Ou a pessoa tava com sono também, pode ser isso. Ou a pessoa levou a mina lá pra tentar ficar com ela e percebeu que não é tão legal assim ficar tentando beijar alguém. Tem um pisqueira aparecendo na tela a cada 5 segundos. Porque eu não sei exatamente o porquê que não tem mais filme de terror bom. Eu não sei se é porque a gente ficou mais velho, ou se é porque simplesmente o terror pra uma pessoa hoje em dia é ser chamada pelo pronome errado. O Chuck não vai mais matar as pessoas agora. O Chuck vai chegar numa mina e chamar ela de ele. Ela vai ter um ataque de pânico, entrar em depressão, gravar um TikTok, vai morrer e acabou o filme. Isso daí que é bom, né, gente? Enfim, voltem a fazer filmes de terror bom. Muito obrigado por ter assistido. Um agradecimento muito especial pros membros do canal. Obrigado aí você por clonar o cartão da sua família e ajudar o pobre órfão a comprar Coca-Cola. Eu tô brincando, tá bom? Isso não é verdade. Você não clona o cartão da sua família. Mas me ajuda a comentar. Então, muito obrigado, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima e tchau! Próximo Halloween eu vou me fantasiar de Fimose. Eu vou botar um cachecol até a altura do meu olho. E quando eu abaixar o cachecol, eu vou começar a chorar. Porque assim como a cabecinha da glande, eu sou sensível. Eu cansei de fingir, tá bom? Eu sou o anticristo. Não que eu me considere, mas hoje em dia, qualquer pergunta que você faz, parece que você vai pro inferno. Pelo visto, tá proibido ser burro agora. Mas sempre que eu faço alguma piadinha com crente, os caras acham, você tá falando de Deus. Não, eu tô falando de você. Agora, se você se considera Deus, aí é você que tá falando. Eu acho que não faz sentido. Nenhum Deus escolheria ser um gordinho de terno. Um gordo com terninho apertado, parecendo um bombom embalado. Tudo que eu faço é literalmente só fazer perguntas. Por exemplo, cadê a Arca de Noé? Porque sempre tem algum vídeo falando, esse morro aqui é a Arca de Noé. Isso é uma montanha. Não, mas debaixo dela tá a arca. Por quê? Ela tá tímida pra tá se escondendo? Tadinha, né? Ficou com frio e escolheu se tapar. Outra pergunta, canguru tava na Austrália, camelo na África, pinguim na Antártica. Que passeio foi esse que Noé deu? E outra pergunta também, de onde é que Noé tirou tanta madeira pra fazer um barco gigante? Noé é o maior desmatador da história. E é por isso que agora tá 50 graus no Rio Grande do Sul. Será que adiantou salvar a gente de morrer afogado pra colocar a gente num forno? Eu acho que não. E como que esse cara fez um barco também? Eu não sei fazer um barquinho de papel. Mas daí eu vou deixar passar também, porque o coach do cara era Deus. Se o Pablo Marçal é coach e já ajuda os caras, quem dirá Deus? E eu sempre faço essas perguntas pra fazer graça. E sempre tem um cara pra responder seriamente. Mas veja bem, se você interpretar a Bíblia corretamente, com certeza, você tá me falando que você não conseguiu interpretar uma piada feita por um Zé Ninguém, mas que os mandamentos de Deus você tirou de letra. Então tá bom, então. Não, mas é que Noé não foi atrás dos animais, os animais que vieram até Noé. Você entende que não muda muita coisa, né? Você entende que o problema ainda é o mesmo. Inclusive é até mais difícil. Como é que o canguru veio pulando de um continente até o outro? Construiu um barco também? Isso que você tá me falando? Não, mas é que Noé, ele viveu até 1000 anos de idade. Tá bom, então. Qual que é a diferença disso pros caras que achavam que Sol era um deus? Ah, mas é que isso é fé. Eu acho que você tá diminuindo muito a sua própria fé. Sim, isso não é fé, é só burrice mesmo. Não, mas é que tá escrito que antigamente as pessoas viviam muito mais. Tá bom, então. O que é mais provável? Antigamente os seres humanos viverem centenas de anos e que hoje em dia nenhum lugar do mundo fala sobre isso, mostra esqueleto disso ou prova isso e deixa de ganhar muito dinheiro, ou que um ser humano na história simplesmente meteu o louco. Assim, eu não sou ninguém, mas seguindo o nosso histórico, então você tá falando que Deus mentiu? Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que seres humanos mentiram em nome de Deus. E não é a primeira vez que isso acontece. Vocês lembram quando a igreja falava aqui pra
você ir pro céu, você tinha que dar dinheiro pra ela? Eu lembro, eu tava lá, o anticristo viu tudo. Eu estava lá o tempo todo. Os crentes chegavam, pastor, eu quero ir pro céu. Tá bom, mas vai ser no crédito ou no débito? E é por isso que eu tô falando que não são todos, mas a maioria dos crentes são igual uma garota de programa barata. Eles engolem qualquer coisa. Só que sempre que eu falo deles, eles acham que eu tô falando de Deus. Porque no final, o cara trata a si mesmo como Deus. Se eu estou bravo, com certeza Deus está também. Então o cara me xinga não pra defender Deus, mas pra defender ele mesmo. Assim, eu posso não saber nada de Deus, mas eu sei muito sobre idiotas. Por que os caras sempre acham que eles são Deus? Uma parte disso até que faz sentido, porque em todo lugar do mundo, em todo Deus que já existiu, todo mundo imagina esse Deus parecido com si mesmo. Nórdico imaginava o Deus com cabelo loiro e olho azul. Na África, os deuses são negros. Na Ásia, eles têm olho puxado. Imagina você passar a vida inteira achando que Deus é parecido com você e quando você chega no céu, Deus é um chinês. Meu Deus, até aqui os caras vieram vender pastel. Só que esse caso de se achar parecido com Deus vai até o extremo. Paulo Cogos, por exemplo, que acha que todo mundo devia andar armado. Ele também acha que Deus no final do mundo vai descer com uma metralhadora. Deus agora é o Sylvester Stallone. As minas que vendem fotos sempre estão falando, não, Deus me entende, porque ele sabe que é liberdade. Não, ele não acha. Você acha isso. E daí você acha que você é Deus. E é igual a esses caras que ficam enchendo meu saco. Porque se eu me ofendi, Deus também se ofendeu. Porque com certeza, né, Deus agora tá no YouTube. Eu não vou dar like nesse vídeo, não. Que heresia, hein? Ah, mas é que eu não sou igual ao Paulo Cogos. Tá bom, diretamente não. Mas você acha realmente que entre Jesus e Paulo Cogos, você tá mais perto de Jesus? É sempre meio arrogante também, né? Porque um é filho do próprio Deus. A representação dele em carne e osso. O outro é um cara. Com certeza, você tá mais perto de Deus. Falando de Jesus também, ai de você querer fazer alguma pergunta. Esses dias eu tava no meu podcast e eu soltei uma pergunta. Será que Jesus tinha fimose? Porque acontece. Jesus nasceu num corpo humano, então pode ter acontecido. A culpa não é minha dessa dúvida ter passado na minha cabeça. E outra coisa também, pra você que ficou bravo porque eu falei essa dúvida. Quem te garante que não foi Deus que soprou essa dúvida na minha orelha? Porque a dúvida, a pergunta, o questionamento sempre teve aí no mundo. Se você nunca pensou nessa pergunta, aí o problema não é meu, se eu fui o escolhido e você não. Mas tem chance sim de Jesus ter tido fimose. Tem chance de eu ter uma partezinha parecida com a de Jesus. Uma partezinha pequena. 16 centímetros, minúscula. Depois que eu tive essa dúvida, apareceu um monte de advogado de Cristo. Esse é um bom nome pra igreja. Teve um cara falando, mas Jesus nem parte íntima tinha. Como que você sabe? Você trocou a fralda dele? Me desculpa, eu não sabia que a babá de Jesus tava nos meus comentários. Foi mal também. Assim, não faz sentido o cara falar isso, porque se Jesus não tinha parte íntima, ele não tinha como fazer suas necessidades. Se ele não tinha como fazer necessidade, ele não tinha por que comer. Se ele não tinha como comer, ele não sentia fome. Se ele não sentia fome, aquela parte dele passar 40 dias e 40 noites no deserto em jejum com fome, o diabo provocando ele com comida, não teve desafio nenhum, porque ele não sente fome, logo não foi um trabalho. Entende que eu tô reclamando desses caras e não de Deus? Esses caras, do símbolo desses caras e não de Deus? Não entende, né? É difícil, tudo certo. Isso que dá, né? Ficar confiando no ser humano. Então assim, com Deus, eu não tenho problema nenhum. Agora, se você se trata como Deus, se você acha que a sua vontade é a vontade toda poderosa, e você fica enchendo o meu saco, então sim, nesse caso, realmente, eu sou o anticristo. Eu tô com saudade da minha infância. Isso porque ontem eu saí de casa de manhã e por algum motivo eu senti um cheiro de infância. Sabe cheiro de infância? Eu acho que isso não faz sentido. Até porque o cheiro que eu mais sentia na minha infância foi de cigarro. Mas sabe quando você saía de manhã de casa pra ir pra escola, o sol tava nascendo, o céu tava azul? Eu não sentia um cheiro? Eu não sei, eu acho que eu tô ficando louco finalmente. Vai ver, o cheiro que eu tava sentindo era poluição. Eu vou chegar em São Paulo, vou reviver minha infância inteira. Vou lembrar até de quando eu era um feto. Mas eu tô falando sobre isso porque pela primeira vez na minha vida, eu senti saudade de quando eu era pequeno. Eu senti saudade de quando eu era criança. Eu senti saudade até de quando eu apanhava na escola. Ah, mas é triste. É, mas eu aprendi muita coisa. Tipo, correr. Tipo, gritar muito alto. Todo dia eu apanhava e todo dia eu voltava. Parecia um relacionamento abusivo. Mas eu tô começando a não achar isso tão ruim. Porque é muito difícil uma criança mandar outra pro caixão. Ah, mas e se acontecer? Aí você coloca a criança que ficou viva no box. Esse moleque é o novo Mike Tyson. E às vezes é até bom você apanhar
apanhar na escola. Você desenvolve coordenação motora. Tinha um colega que ele não sabia caminhar direito. Ele tinha as perninhas meio tortas. Parecia que tinha pegado um cadeirante e botado em pé. Vai, se vira. E a primeira vez que ele apanhou na escola, ele aprendeu a correr direitinho. Se for ver o passado do Usain Bolt, eu tenho certeza que tem alguma coisa aí. Tanto que esse moleque deve ter apanhado na escola pra virar o melhor do mundo. Meu Deus. Quando a criança, ela não briga na escola, ela vira aqueles adultos que não tem coordenação motora nenhuma. Já viu adulto que não sabe fazer polichinelo? Você não sabe se a pessoa tá fazendo exercício ou tendo um AVC. E é isso, eu senti saudade até dos caras que eu brigava na escola. E a família deles também sente, né? Porque estão tudo morto. E pior que não foi nem um karma mesmo, é só... Era estagiário de aviãozinho. Os caras eram o estagiário do crime. Os caras não conseguiram emprego nem no crime. Olha as escolas que eu tive que ir. E eu senti saudade até das minhas professoras. Porque eu tive algumas professoras boas, mas eu tive outras que, meu Deus, com 7 anos a gente aprendeu a expressão mal comida só pra usar com a professora. Isso eu aprendi, né? Agora pergunta se eu sei o verbo to be. Eu lembro de uma professora minha que descobriu que eu tinha falado que eu queria dormir com uma colega minha. Eu tinha 7 anos, né? Eu tava tentando fazer graça. Eu mereci me... Mas o que aconteceu é que em algum momento, por algum motivo, tava eu e meus coleguinhas falando sobre qual era a menina mais bonita da turma. 7 anos. Tinha noite que eu ainda dormia de fralda pra não mijar na cama. Mas na escola, o mijão era predador de pereré. E nessa conversa, eu falei quem eu achava que era a menina mais bonita da turma. E pra ser um engraçadão, pra falar o absurdo mesmo, dá pra ver que eu comecei cedo, né? Não teve escapatória pra mim mesmo. A Mirella é tão bonita que eu tirava até um soninho da tarde com ela. Só que um colega meu que tava com a gente no meio da rodinha contou pra mãe dele. Eu desde pequeno falando absurdo, e o outro desde pequeno já sendo X9, né? Não dá pra confiar em ninguém. E ele contou pra mãe dele, e a mãe dele contou pra minha professora. É uma família de dedo duro, né? A família cagueta tava na minha sala e eu não sabia disso. E daí a professora me chamou, falou que ficou sabendo disso e chamou a Mirella pra eu pedir desculpas pra ela. E eu comecei a tremer, porque era a mina que eu gostava e a professora não tinha falado nada. Então eu achei que eu ia ter que falar pra ela o que eu disse. Ela apareceu, a professora só falou, pede desculpas pra ela. Daí eu falei, desculpa? Daí ela perguntou, mas pelo quê? Eu falei, por nada, vamos estudar, vai. A aula começa cedo hoje. Eu nunca quis tanto que uma aula começasse antes. E eu senti saudade disso também. Olha essa inocência. Essa inocência não. Eu queria ir pra cama com a Mirella, com 7 anos. Eu usando fralda e querendo dormir com alguém. Que papo é esse, rapaziada? Como é que eu não virei pai com 14 anos? E no meio disso, eu senti saudade até da minha família. Porque a minha família nunca foi de boa. Mas antes, é como se você chamasse os Estados Unidos e a China pra um jantar e falasse, e a política, hein? O que vocês acham do outro? Vai acabar em guerra. A última vez que eu lembro que a minha família se reuniu, a minha cunhada e minha mãe saíram na mão. A minha casa era incrível, eu não precisava nem ligar a TV pra ver o UFC. E era uma criança feminista. O UFC feminino. Mas assim, uma coisa que eu realmente sinto falta da minha infância é que você pode ser burro em paz. Porque uma criança burra é só uma criança normal. E eu lembro que eu demorei muito pra entender que eu existo. Sabe quando você tem uma consciência e você entende, ok, eu sou um ser humano? Eu demorei muito pra isso. Acho que foi com 7 anos. Quando eu falei o absurdo de dormir com a mina, foi aí que minha consciência despertou. Foi aí, falando absurdos, que eu nasci. Porque eu lembro que uma vez, quando eu tinha 5 anos, a minha mãe, ela foi numa igreja universal, que a gente nunca ia, e ela foi lá ver um filme. Eu não sei que igreja é essa. Qual que vai ser a missa de hoje? Paixão de Cristo 2. O inimigo agora é outro. Eu não sei que filme que é. Mas por algum motivo, dentro da igreja, tinha alguma escolinha. E me levaram lá pra dentro porque não queriam que eu visse o filme. Não querendo falar nada, mas semana passada, eu vi um UFC da minha mãe com minha cunhada. Cristo na cruz é o de menos. Mas acabaram me levando pra sala de aula que tinha na igreja. Eu estudando e minha mãe vendo o filme, né? Ô, que vida boa! E a professora tava falando sobre Deus, né? Quem diria? E ela deu papel e caneta e falou pra gente desenhar como a gente imaginava que Jesus seria. O problema é que a gente tem que lembrar que com 5 anos eu não sabia que eu existia ainda. E ela falou, desenho como vocês imaginam Jesus. Eu desenhei uma flor. É isso, pra mim Jesus é uma orquídea. E eu acho que o meu pensamento foi que como eu não tava lá todo dia, como eu não estudava lá de fato, por que eu vou perder ponto? O que vai acontecer se eu perder ponto? Eu vou ter uma benção a menos? Desenhei Jesus num vaso de flor e fui pro inferno. Aí fica difícil. Então eu pensei que eu podia desenhar o que eu quisesse. E quando eu tava entrando na sala, eu vi uns vasos de flor. Eu desenhei umas flores. O problema é que a professora, ela podia ter percebido que ela pediu pra desenhar em Jesus. O moleque desenhou uma flor. Ela poderia perceber que no meio da sala de aula tinha um autista ali. Mas não. Ela decidiu não ignorar. Ela decidiu que ela tinha dúvidas. E ela veio tirar essas dúvidas comigo, que não tinha um cérebro. Então ela perguntou, por que você acha que as plantas representam Jesus? Ela viu de um jeito bonitinho ainda. Ela interpretou de um jeito bom. O problema é que eu não tinha consciência ainda. Eu não tinha despertado minha capacidade total. E mesmo assim, a minha resposta foi, é porque Deus é a natureza. Eu nunca pareci
conheci tanto um vegano na minha vida depois disso. E ela caiu nesse papo, ela falou, isso aí, parabéns, Deus criou a natureza. Você tá certo, parabéns. Enquanto isso, eu olhando pro quadro pensando, por favor, para de falar comigo. Eu não sei o que eu tô falando. Minha mãe no cineminha. Mas alguma coisa deve ter acontecido, porque eu passei mais 1 hora lá e eu não lembro de nada. Eu devo ter passado alguma vergonha muito pesada. E meu cérebro só decidiu apagar, o que é bom de ser criança também. Você passa por uma coisa meio traumática, o cérebro apaga. O cérebro tá mole ainda, com a moleira mole, dá pra deformar, dá pra apagar umas memórias, inventa umas coisas também. A moleira podia continuar aberta depois de adulto, né? Você termina, foi corno, aperta ali a moleira, apaga a memória, reseta e fica feliz. Aí depressão, nada a ver também. Deus não projetou isso aqui certo. Mas é isso, eu fiquei pensando o dia inteiro sobre a minha infância e eu fiquei com saudade. Eu podia falar um absurdo que eu nunca nem imaginei. Tava tudo bem, porque eu era uma criança. O máximo que acontecia é chamarem minha mãe e ela me bater de chute, né? Acontecia bastante. Essa parte o cérebro não apagou, né? Essa parte ficou de aviso pra mim. Eu acho que esse foi o vídeo de hoje. Não importa o quão estranha foi a sua infância. Talvez algum dia você sinta falta dela. Ou não também. Isso começou comigo ontem. Amanhã eu posso estar curado dessa doença aí. De falar na minha infância, na minha época que era bom. Na minha época tinha bonde da Stronda. Eu sou o rei da XXT. XXT, pra você que não sabe, né, significa xoxó. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido. Estou voltando aqui, né, a falar um pouco sobre a minha vida. Um grande agradecimento aos membros do canal que ajudam aqui o criador independente. Independente de dinheiro, mas muito dependente do álcool, né, rapaziada? Ó, tudo viciado aqui, ó. Tudo viciado no Assolã. Muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha gostado. Deixa um gostei pra me ajudar e vê esses vídeos que estão na tela. Até a próxima e tchau. Gordofobia não existe. Você pode me falar que pessoas gordas sofrem, aí eu concordo com você. Aí eu não consigo entrar no ônibus, aí tudo bem, eu concordo, eu entendo. Claro que não, afinal não sou um rinoceronte. Minha gata tá miando no fundo, ironicamente ela tá gorda, né? Acho que alguém discorda de mim dentro dessa casa. Assim, como que você não cabe num ônibus? Como que você não cabe numa coisa que foi feita pra caber 50 pessoas lá dentro? Em nenhum momento você pensa, ok, talvez o problema seja eu. E tem isso também, eu não tô falando de gordo de hoje em dia, eu tô falando de gordo fresco. Aí eu tô me sentindo gorda. Você tem 70 quilos. Você só tá falando isso pras gordas de verdade olhar pra você e falar, para, amiga, você tá magrinha. Olha pra mim, eu sim que tô gorda, olha o tamanho da minha barriga. E você se sente bem com uma gorda se humilhando pra você. Assim, o quão sádica você é. Ou pior ainda, os gordos de verdade daí vê essa mina de 70 quilos que só tá com uma barriguinha e tá falando, ai, eu tô gorda. E pensa, é verdade, ela não tá gorda de verdade. Eu também não tô, eu sou igual a ela. E é por isso que você só não gosta de mim porque você se esforça pra gostar de mulher. Não, não é assim que funciona. Eu gosto de mulher. O problema é esse, é que você não parece com homem. Mas assim, você não cabe num ônibus que é feito pra caber 50 pessoas. Você ainda acha que o problema são as outras pessoas. Você acha que o problema é a sociedade? É igual eu sair com 50 mulheres e elas reclamaram de mim e depois eu vou falar, não, quem tá errada é elas. Elas que são o problema. Eu sou perfeito. Então não, tá bom? Gordofobia não existe. Existe pessoas gordas que têm problema. Você pode me falar que, ai, eu não acho roupa pro meu tamanho. De novo, eu concordo com você, eu só não entendo como que isso é um problema. Você tá surpreso que a gente não faz roupa pra Paul de 1,70 m? Perdão, não é todo mundo que tem o shape de um Paul gigante. Cara, é uma bola perfeita do Iberê com 1,75 m de altura. E acha que eu vou saber costurar uma roupa pra ele. Desculpa, amigo, mas não é assim que funciona, tá bom? Aí é difícil achar uma roupa do meu tamanho. É difícil achar qualquer coisa do seu tamanho. Você quer mesmo me convencer que você tem problemas porque você é gordo? Sabia que gordo pode passar semanas sem comer e ficar de boa, sem problema nenhum? E sabendo disso, você quer mesmo me convencer que você é uma vítima? Você tem literalmente um superpoder. Assim, você acha mesmo que você tá sofrendo? Vai pra África. Os caras vão te cultuar como Deus coxinha. Assim, os caras morrem de fome lá. Os caras vão achar que você é um alienígena, porque eles nem sabiam que um ser humano era capaz de chegar nesse nível. Assim, por que você reclama tanto de ser gordo se, segundo você mesmo, é uma coisa natural? Se, segundo você mesmo, é uma coisa normal, por que você tá mal com isso? Você nunca me escutou falando, eu não acredito, eu tenho olho castanho. Gente, a gente tem que normalizar o olho castanho. Não, você nunca me ouviu falando isso, sabe por quê? Porque já é normal. Por que em vez de reclamar que você é gordo, você não se orgulha das coisas que você pode fazer por ser gordo? Eu não posso participar do salto com vara. Por que você acha, hein? Assim, isso não é culpa da sociedade, isso é culpa da física. Por que você acha que eu tenho que fazer alguma coisa? Reclama comigo, reclama com
Newton. Ele que descobriu as coisas da gravidade. Vai falar com ele. Mas assim, se você praticar um pouco, talvez você consiga fazer um salto com vara. Agora, eu nunca vou conseguir praticar sumô. Ah, mas eu não preciso ser magra. Eu sou gorda e não tenho problema nenhum. Você acha isso até você precisar da ajuda de alguém. Eu tô falando, tá bom? Ser gostosa é um jeito de se proteger. Sabe por quê? Porque ontem eu tava no carro com meu amigo e a gente passou por um carro parado no meio da rua. E a dona tava parada pedindo por ajuda. Eu falei, vamos ajudar? E o meu amigo na mesma hora falou, não, é gorda. Eu comecei a gargalhar imediatamente, porque faz muito sentido. Porque assim, também, pensa numa mina que não toma uma escolha certa na vida. Porque primeiro, ela tinha um Peugeot. Ela merece estar passando por aquilo dali, porque eu não entendo de carro. E eu sei que você não compra um Peugeot. Segunda coisa também, como que ela cabe dentro daquele Peugeot? Porque eu olhei pra ela, olhei pro carro e parecia mãe e filha. Também, se você parar pra pensar, gordo e dono de Peugeot usa a mesma desculpa. Porque toda semana dá problema, toda semana eles vão pro concerto, toda vez você fala, cara, você tem que tomar uma decisão melhor. Cara, você deveria mudar. E toda vez eles falam, não, nada a ver, tá tudo certo. Isso daí é lenda urbana. Eu tô com um pouquinho de problema no olho, só isso. Então, se fosse uma gostosa, você ajudaria? Óbvio que sim. Se fosse uma gostosa, eu empurrava aquele Peugeot até a casa dela. Mas infelizmente não vai acontecer, porque ela decidiu que ia comer McDonald's toda semana. Então assim, se você não se ajudou, por que eu tenho que te ajudar? E você pode usar isso pra falar, tá vendo como a gordofobia existe? Mas isso se enquadra naquilo que eu falei de pessoas gordas sofrendo. Não significa que a sociedade inteira odeia ela, sabe por quê? Porque alguém ajudou ela. E no outro dia eu passei lá e ela não tava mais lá. Então a sociedade ajudou a gorda. Algum pescador passou e falou, tá bom, eu vou ajudar a Moby Dick. E sabe por que eu tô falando que gordofobia não existe? Porque todo preconceito que já existiu e existe até hoje, pelo menos 20 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, se deram mal. Holocausto, escravidão. Sabe onde você encontra 20 pessoas gordas? McDonald's. É impossível ter 20 gordos no mesmo lugar ao mesmo tempo e eles estarem passando necessidade. É impossível. Sabe onde tinha 20 gordos ao mesmo tempo? Família real. Então, antigamente, se tinha 20 gordos ao mesmo tempo num lugar, pode ter certeza que necessidade não estão passando. Ah, mas é que ser gordo é um tipo de corpo. Você tá mentindo, tá bom? Porque eu nunca vi um mendigo gordo. Já vi mendigo loiro, mendigo preto, mendigo fêmea e até um mendigo anão. Nunca um gordo, acredita? Sabe por quê? Porque talvez você não nasça assim. Ah, mas gordofobia existe sim porque você odeia gordos. Eu não odeio gordo. Eu amo gordo. Queria que mais gordo existisse na sociedade. Porque é ótimo pra minha autoestima. Me sinto muito bem. Assim, na história da humanidade inteira, quem era gordo era privilegiado. E agora você quer me falar que você tá sofrendo. Eu tô começando a entender as pessoas que se incomodam com branco reclamando. Sabe qual que é o problema? É que todo mundo sabe disso. E todo mundo concorda com isso. Por isso que preconceito com gordo é o mais fácil de se ter. Porque ninguém nunca vai virar pra você e falar, cala a boca, tá bom? Minha tia é obesa e ela sofre muito por causa disso, tá bom? Todo dia de manhã ela come 3 pacotes de bolacha maisena. Tem que tomar ainda uma Coca-Cola zero pra conseguir engolir tudo. Ela sofre muito. Isso nunca vai acontecer. E os gordos ainda querem ter direito de resposta. Ah, eu posso emagrecer. E você que é feio? Exatamente, eu só aceitei que eu sou feio. Eu não tô por aí pedindo assento preferencial. É que as pessoas não sentam do meu lado porque elas têm medo de mim. Alguém faz alguma coisa. Não, isso não acontece. Eu acho que a gordofobia sofre preconceito até das outras minorias. Eu acho que o racismo e a homofobia se juntam e ficam falando, ah lá, gordofobia lá, ó. Chegou ontem e tá achando que é importante. Ai, eu não tenho roupa. Eu não tinha nem bebedor. Por isso que eu decreto agora, gordofobia não existe. Mude minha mente. E assim também, o que é mais fácil? Você mudar a cabeça das outras pessoas, o pensamento das outras pessoas sobre isso, sobre você, sobre o que elas pensam do seu corpo, ou você simplesmente mudar o seu corpo? Assim, é óbvio qual que tem mais chance de dar certo. Então assim, qual que é o seu problema? Colesterol alto, eu sei, mas fora isso. Enfim, muito obrigado aos membros do canal. Olha que lindos, né, gente? Olha o tanto de obeso que tem nos meus membros aqui, ó. Esse pessoal tá cheio. Esse pessoal aqui, ó, em vez de ficar gastando com McDonald's, eles sustentam um órfão. Olha que pessoa boa. Caso você queira me ajudar a comprar um Big Mac, inclusive, você pode me apoiar no Live Pix que tá aparecendo na tela ou no primeiro comentário fixado. Toda mensagem enviada lá vai ser lida no próximo episódio do podcast. Caso você não tenha a condição ou só não queira, você pode deixar um gostei pra apoiar a gente. Olha só que legal. Então é isso, né, pessoal? Gordofobia não existe. Isso é uma invenção do capitalismo pra vender salada.